Eu trabalho com homens, muitas vezes eles confundem sexo com amor. E se ela está transando comigo, isso significa que ela me ama, que eu tenho valor. Isso é pressão demais sobre o sexo. Você quer dizer que, se não estamos transando, você não sabe que é um ser humano digno? Você ouviu mesmo caras dizerem isso? Absolutamente, todos os dias. Nossa. Muitos homens, e isso vai surpreender as mulheres, a principal confissão que eles têm é: Como especialista em sexo e coach de intimidade há mais de uma década, você já aconselhou milhares de homens. Então hoje você vai nos mostrar, mulheres, o que os homens confessam para você sobre suas fantasias, coisas que eles nunca teriam coragem de admitir para nós, mulheres. a maior coisa que os homens me confessam nos bastidores é o quanto eles querem se sentir desejados, o que na verdade é muito mais suave e gentil do que a maioria de nós imagina. A gente pensa logo em coisas como sexo a três. Na verdade, eles querem se sentir desejados, mas isso é visto como pouco masculino, como se fosse algo só das mulheres. Nós é que devemos ser desejadas, esse seria nosso papel. Na verdade, é um peso enorme para nós. Mas os homens realmente querem se sentir desejados, o que confirma muitas coisas para eles. Como se fossem dignos, valiosos, como se fossem desejados. Então, a principal confissão que eles têm é justamente esse desejo de serem desejados. Nós, mulheres, geralmente não desejamos homens. Acho que nós não somos tão abertas e claras sobre o nosso desejo. Fomos condicionadas a acreditar que não é nosso papel demonstrar desejo. Nosso papel é sermos desejáveis. Você está assistindo. E então, mudar essa lógica pode dar trabalho. Pode parecer um peso pra nós. Tipo, como assim? Ok, além de todas essas outras coisas, eu tenho que ser sexy e ainda tenho que fazer você se sentir desejado também. Isso parece um esforço excessivo que nós também temos que fazer. E então, se não estivermos conscientes de como essa energia se move nos dois sentidos, podemos acabar em uma situação em que sentimos ressentimento do nosso parceiro por querer isso de nós. Mas talvez ele não esteja realmente articulando isso porque é algo muito delicado ou vergonhoso demais para ele dizer em voz alta. Certo. E para as mulheres que estão ouvindo agora, e para mim também, quero saber: como você mostra a um homem que o deseja? Acho que é diferente de como um homem demonstra desejo por uma mulher. Ou estou errada? Na verdade, a maneira como um homem mostra que te deseja geralmente é uma ótima dica de como ele quer ser desejado. É como quando alguém nos toca sem saber como gostamos. Geralmente reflete como essa pessoa prefere ser tocada. Sim. A maneira como os homens nos desejam, que pode até nos deixar desconfortáveis ou na defensiva, envolve iniciar sexo, toques, agarrar, apalpar, dizer coisas sexuais, falar de desejo e compartilhar memórias sensuais. Por exemplo, isso ainda está na minha cabeça. Amei ontem à noite, você estava tão gostoso. As formas como somos condicionadas a perceber o desejo dos homens são, em geral, as mesmas que eles gostariam que usássemos para demonstrar desejo por eles. E um dos maiores pedidos que recebo dos caras que vêm até mim para coaching é justamente esse: eu queria que você iniciasse o sexo. Eu digo a eles: este é o risco que vocês correm com isso. Para que ela tenha espaço para iniciar, você precisa deixar esse espaço, né? O que significa que você tem que segurar a sua própria iniciativa. E muitos homens acreditam que se eles não tomarem a iniciativa do sexo, o sexo não vai acontecer. Então eles se seguram por um tempo, talvez deem esse espaço para ela por 24 horas, 48 horas, talvez uma semana, e aí dizem: mas ela não tomou a iniciativa, então eu tive que ir lá e fazer, certo? Muitas vezes, eles agem sem se comunicar, sem de fato explicar isso para ela ou conversar sobre por que ela não toma a iniciativa. Por exemplo, um cliente me disse: acho que minha esposa não quer fazer sexo comigo. Perguntei: você já perguntou para ela? Ele perguntou: por que só eu tomo a iniciativa? Você quer fazer sexo comigo? Ela respondeu: não preciso tomar a iniciativa porque você sempre faz isso. Então por quê? Por isso achei que não precisava. Vamos transar mais? Já fazemos sexo o suficiente. Então ele e ela trabalharam juntos para criar um sistema onde eles realmente agendavam momentos para o sexo. E esse sistema dependia totalmente dele ter essa conversa para entender por que essa dinâmica existia entre eles. Outra pergunta: se ninguém toma a iniciativa porque tudo é agendado, será que um de vocês não sente falta de se sentir desejado? Muita gente desanima com a ideia de marcar sexo, né? Sempre faço isso, preciso agendar sexo, senão nunca acontece. Somos muito ocupados. Mas você tem que fazer isso, mas algumas pessoas dizem: ah, eu quero que seja espontâneo, é melhor pra mim se estivermos só no clima. A questão é que você sempre programou o sexo. Quando começou a namorar, sabia que ia sair sábado à noite e transar. Você se depilava, se preparava e passava perfume. Você sabia que ia acontecer, era programado, né?
Não estamos tirando a espontaneidade. Ainda pode transar numa sexta-feira se surgir o clima, mas precisamos criar condições para o desejo existir. Ok, isso foi ótimo, garota. Eu adoraria passar agora para os arquétipos. Então, como você orienta homens, eu quero fazer duas coisas. Quero que você nos conte o que você diz para os homens sobre nós, mulheres, e depois, Ok. para que eu ouça seus conselhos aos homens. Depois, quero inverter e saber sobre eles. Vamos começar pelas fantasias arquetípicas femininas. Conte a raiz dessas fantasias e por que os caras gostam tanto. E como mulher, o que fazer a respeito. Comecemos por vampiras. Então, você diz que elas são sombrias e misteriosas. Então, dentro dessas fantasias arquetípicas em particular, o vampiro representa alguém que é incrivelmente dominante e distante, evasivo, frio, certo? Literalmente frio no sentido de um vampiro. E precisamos ser muito claras que qualquer tipo de fantasia que inclua uma situação de sexo forçado é uma fantasia que envolve entrega. Isso não significa que alguém queira sexo não consensual, certo? Em 100% das vezes, trata-se de outra pessoa decidindo por você. Ser tão desejada a ponto de alguém não conseguir se controlar, certo? O livro de Daniel Bergner, O que as Mulheres Querem, aborda bastante a pesquisa que revela como mulheres frequentemente se excitam ao serem desejadas. Pense, por exemplo, em Crepúsculo. Grande parte da narrativa desse livro é sobre Edward desejando Bella intensamente, certo? Mas ele se segura, ele se contém. É algo bem animal, não é? Ele sente forte desejo por ela, mas ainda assim mostra autocontrole. Então, ser desejada e ao mesmo tempo estar segura porque ele se controla, mas ainda assim estar à beira do perigo, é algo muito excitante para muitas mulheres. E então, a ideia de ser tão irresistivelmente desejada que, sabe, um homem ultrapassa seu autocontrole e te toma, te domina, literalmente suga o sangue do seu corpo. Muito excitante do ponto de vista de se entregar, eu não precisei pensar sobre isso. Eu não precisei estar no controle. Eu não precisei tomar decisões. Eu não precisei tentar ser sexy. Não precisei me preocupar com roupa suja ou sutiã. Ele me queria tanto que precisava me ter, e é aí que está a raiz desse desejo. Então, quando eu explico isso para os homens, o que eu digo para eles é: olha, vocês precisam desenvolver um equilíbrio entre desejo e contenção. O que pode ser tão desagradável para as mulheres, que pode causar tanta repulsa no nosso corpo, é essa sensação de um desejo inflexível, um poço sem fundo que vai nos engolir, que tiraria tudo o que temos e ainda assim não ficaria satisfeito. Se você combinar um desejo forte e intenso com uma contenção igualmente forte ou até mais forte, você está combinando energia sexual com segurança. E quando nos sentimos seguras, sem medo de sermos sufocadas pelo seu desejo, até ficarmos usadas e frágeis. Então podemos realmente nos soltar, relaxar e viver essa experiência com você de uma forma que seja realmente boa para nós. Então a fantasia do vampiro brinca com os dois lados. Ela brinca com a contenção de um lado e depois brinca com a entrega total, o deixar se levar por completo. Ela fica entre esses dois. Isso explica muita coisa. A série Crepúsculo vendeu tantas cópias. Então, obviamente, há algo que nós mulheres estamos desejando em um cara, mas eu gosto de entender isso, é muito poderoso. Entender o que você aconselha aos homens sobre dar à mulher o que ela precisa é muito bonito. Tenho algumas estatísticas porque a ficção romântica, como a série Crepúsculo. Então, só para você ter uma ideia, por ano gera 1,440 bilhão de dólares em receita e é o gênero de ficção que mais fatura. Imprimiram cerca de 51 milhões de cópias no ano passado. Além disso, 82% dos leitores são mulheres. Sim, faz todo sentido. Digo aos homens: se querem saber o que as mulheres querem, elas já estão dizendo. Eu sei, tipo, as estatísticas. Estão bem ali. Sim, leiam os livros que elas estão lendo. Entendam o que suas mentes desejam quando se trata de material erótico. Uma das coisas que eu acho que mais atrapalha a gente é que a gente deseja criatividade erótica e não sabe onde encontrar. Mas a resposta está nesses livros, as respostas não para o que todas as mulheres querem, mas para o que 82% das leitoras desses livros querem. Está tudo ali. Não é preciso ir tão longe para entender o que as mulheres procuram. Antes de passarmos para o próximo, porque eu entendi isso tão bem. E se você gosta, digamos, desse tipo de coisa, romances de ficção, então seu conselho para um cara era cultivar essa contenção também, tipo, mostrar a ela a paixão.
Se você é uma mulher tentando se comunicar com seu marido, o que exatamente você diria para ele ou para o seu parceiro? Então, a primeira coisa é estabelecer o que exatamente você gosta nisso, certo? Então, eu descrevi o que mais me chama a atenção, que é esse desejo inabalável dele, esse desejo de consumi-la e, ao mesmo tempo, a contenção que o segura a cada momento. Isso é o que mais se destaca para mim. Mas seja lá o que for que se destaca para você, o pequeno detalhe, a pequena nuance, até mesmo as falas, o texto, a frase individual que realmente teve esse efeito em você. Tenha muita clareza sobre o que você deseja, porque, sabe, eu posso dizer gato e você pode dizer gato. Posso estar falando de um persa fofinho e você de um gato laranja rajado, certo? Ou seja, ambas falamos de gato. Precisamos ser específicas sobre o que queremos dizer. Quanto mais específica e detalhada você for sobre o que te excita, melhor será a comunicação disso. Antes disso, é preciso garantir segurança para conversar sobre esses assuntos com seu parceiro. Tipo, se você tem medo de que ao dizer, ei, eu tenho essa fantasia de vampiro que quero conversar com você, seu parceiro vai rir de você. Você provavelmente não vai falar sobre isso porque não é um ambiente seguro para você fazer isso. Muitos homens, e isso vai surpreender as mulheres, vão ouvir isso como: eu não sei se consigo fazer isso. Isso é uma pressão sobre mim. Tenho que corresponder a esse padrão meio fictício. Já temo não ser bom o suficiente para ela. Isso pode atingir de um jeito que faz com que ele se sinta inseguro e por isso tenha uma reação, como fazer piada, usar o humor como uma forma de esconder a própria insegurança. Então, quanto mais, de novo, específica você puder ser sobre o que te excita, melhor. É quando ele sente o cheiro dela e, sabe, precisa se afastar. Isso é o que me excita. Podemos tentar recriar isso? Você pode ir para o quarto, tentar e perceber que isso vive no mundo da fantasia para você. Gosta disso só na sua mente, não precisa existir fora. Isso é normal e um resultado aceitável. Parecia tão romântico em Crepúsculo, mas na vida real é horrível, né? Exatamente. Acontece que isso realmente não é para mim. Mas vamos aos detalhes. É a característica emocional? É a característica física? É a imagem que eu crio na minha mente? É a imortalidade? É o romance? É a conquista? O que é que está te excitando? Cara, isso é tão bom, porque até o final desse episódio eu realmente quero que as mulheres consigam o que elas querem. Então, esse tipo de coisa é realmente sobre o que é aquilo que a gente realmente fantasia ou deseja e como é que a gente realmente consegue isso. Assim, nos sentimos satisfeitas e conectadas com o nosso parceiro. Obrigada. Vamos à próxima. Assunto favorito, né? Número 2. Então, o bilionário. Sim. Ah, você mencionou os 50 Tons de Cinza. Eu tenho um dado aqui. É a série de romances mais vendida de todos os tempos. E vendeu mais de 150 milhões de cópias. Teve uma época, eu me lembro quando foi lançado, que toda mulher estava lendo. No aeroporto, todos tinham o livro nas mãos. Fale sobre a fascinação e o desejo das mulheres por 50 Tons de Cinza e o bilionário. É, bom, engraçado. Eu não li o livro porque eu. Você não leu o livro? Ai, meu Deus. Eu já tinha ouvido sobre isso por amigos educadores sexuais. Não queria, mas acabei vendo o filme e meus amigos já tinham lido o livro. E ficaram me observando assistir ao filme e eu fiquei tipo, ela é virgem. O quê? Mas não, eu já li desde então. Eu tive que ler eventualmente. Então, essa fantasia é realmente sobre liberdade para as mulheres, certo? A fantasia do bilionário para as mulheres é basicamente sobre ter tanta liberdade que há quem cuide de tudo. Tudo está resolvido. Não há pressão extra para trabalhar, para ser, para prover. Você, seus filhos, os filhos dos seus filhos, todos poderiam ser cuidados dentro do relacionamento que você tem com esse homem. Para ele, é poder. O que realmente nos atrai nesse cenário é um homem que tem tanto poder, porque o dinheiro, nesse caso, é um substituto para a competência, certo? No nosso mundo, isso não é verdade absoluta, certo? Porém, nossa cultura vê quem tem mais recursos como mais competente. E então, o bilionário, nesse caso, tem mais recursos porque ele é o mais competente. Sim. E porque ele tem mais recursos, ele tem poder. E porque ele tem poder, ele tem escolha. Ele tem escolha. O ponto sobre Christian Grey é que, sendo rico e poderoso, poderia ficar com qualquer pessoa. E ainda assim, ele escolhe ficar com a nossa heroína, a nossa personagem principal. Ele focou nessa única opção. E uma das maiores promessas do amor romântico é a sensação de ser escolhida exatamente como somos. Então, né, o que me excita é que você me escolheu, mesmo tendo várias outras opções e possuindo muito poder e recursos.
Se eu conversasse com um homem em uma sessão, ele provavelmente diria isso e estaria certo. Isso é verdade nos meus comentários e em qualquer lugar. Mas, Caitlyn, não consigo acumular esse tipo de recurso. Certo, eu não consigo. Eu não consigo, sabe? E eles vão dizer que as mulheres só querem um cara que tenha 1,80 m, que ganhe um salário de 6 dígitos e tenha um tanquinho. Isso é algo que circula bastante na internet. Christian Grey, no entanto, tinha muito disso. Ele tinha todos esses requisitos. É, exatamente. Sim, eu acho que sim. Na minha cabeça, ele certamente tem mais de 1,80 m, mas a questão é que não se trata do dinheiro em si. Não é sobre o que você tem na sua conta bancária. É sobre se portar de uma maneira que você tenha poder sobre o mundo ao seu redor. E isso não significa ter poder sobre as pessoas. Significa o poder de escolha. Significa que você escolhe a sua vida. E isso é fundamental para a fantasia. Então eu digo aos homens: foquem menos na parte da conta bancária, porque é muito fácil se prender às variáveis realmente mensuráveis ali, certo? Ao invés de pensar no que está por trás disso. O sentimento é que você será amparada. O sentimento é que eu vou te manter segura. Eu vou te proteger de ter que passar por situações desconfortáveis. Eu vou cuidar de você. E você é profundamente, profundamente escolhida por mim. Isso foi muito bem explicado. Agora, me ajude a relacionar isso ao motivo pelo qual permitiu que muitas mulheres ficassem tranquilas com vários dos tabus mencionados ali. Então, tem um momento em que ele a leva para o que seria como uma masmorra sexual dele, e eu acho que qualquer mulher na vida real sairia correndo. Com certeza. Mas é muito sedutor. Só que nós, mulheres, na verdade, não queremos ser controladas desse jeito. Certo. Então, onde está essa linha tênue entre ele ser meio babaca no filme, ou melhor, no livro? Tipo, ele meio que faz ela fazer coisas que ela está um pouco relutante em fazer. Certo. Todas são baseadas em fetiches, né? Bem fetichista. É como segurar uma bolinha na vagina por cerca de 4 horas andando sem deixar cair. É basicamente isso. Ok, sim, sim, sim. Obrigada por me dar esse detalhe, porque eu não, sabe, é tudo meio confuso pra mim. Acho que, e posso estar errada, mas como mulher, eu penso, todo homem quer um ménage à trois. Na sua experiência orientando homens nos bastidores, isso é verdade? Ok. Muitos deles diriam algo assim. Então, eu acho que isso combina a fantasia de um homem poderoso com muita coisa de fetiche, dominação e submissão. Que eu acho que 50 Tons de Cinza despertou em muita gente. Então, você teve uma das minhas mentoras, Jaya, no programa. Meu Deus, e ela, Sim, adoro isso. Então, ela criou os perfis eróticos. certo? E nos perfis eróticos existe o perfil kinky. E ela diz que o perfil kinky é uma mistura de ou pode ser kinky psicológico ou físico. Ela vai além e diz que kink é tudo o que é tabu, então você, Pra você. pra você, exatamente. Eles são brancos. O que é tabu pra você. Algumas pessoas vão a masmorras e recebem palmadas, o que pode não ser tabu, mas talvez ouvir elogios como "você é uma boa menina" seja muito mais. Isso é algo totalmente psicológico. Não tem chicote, corrente, pena, nada disso, nem bola envolvida, né? Então, 50 Tons de Cinza trouxe um pouco desse fetiche realmente fisiológico e o tabu ali na figura desse homem poderoso que pode ter tudo o que quiser. E ele está apresentando essas coisas para ela, que são tabu e proibidas, e ela está experimentando tudo isso de forma consensual, né? Eu acho que o motivo pelo qual isso recebe tantas críticas de pessoas da minha área é a narrativa que acontece, pelo que entendi, ao longo dos livros, onde ela o leva para um jeito mais vanilla, menos fetichista de ser, né? Sim. E então eu acho que também existe essa fantasia entre as mulheres que é: eu vou mudá-lo, né? Eu vou refiná-lo. Com o tempo, eu vou mostrar para ele que o meu jeito é o melhor jeito, o jeito certo, e ele vai mudar por mim. Essa é uma fantasia muito sedutora, mas ainda assim é uma fantasia. Sim, tudo bem. Digamos que todos que assistem a 50 Tons de Cinza querem sentir o que o filme provoca e entender melhor esses atos. O que você pode dizer ao seu parceiro que permita, de novo, deixando de lado a questão do dinheiro, mas focando na dinâmica de submisso e dominante? Quero ser delicada, pois tenho uma grande comunidade que sofreu violência doméstica e muitos sobreviventes. Então, por favor, gente, obviamente quero ser muito sensível. Então, se essa parte for um gatilho para você, por favor, avance o vídeo. Mas se isso é algo com que uma mulher realmente pode se permitir e se excitar, como é a dinâmica subdom? Como você pede isso? Como você garante que aproveita isso e ainda está segura? É algo tão grande.
Sim, desculpa, eu não estava. E o que eu quero dizer é para as pessoas que já passaram por algum tipo de experiência não consensual no passado. Fazer essas coisas de uma forma planejada e controlada, onde você está segura para vivenciá-las, pode ser tremendamente terapêutico e muito curador. Por exemplo, eu tive uma experiência quando era mais jovem, aviso de conteúdo, uma agressão sexual, onde alguém me amarrou e me agrediu sexualmente. Por anos, fui totalmente contra usar cordas em mim. Achava ótimo para outros, mas era traumatizante, e revisitar a ideia de ficar amarrada era um gatilho para mim. Então, quando eu estava em um ambiente seguro, na verdade com várias outras coaches sexuais, isso foi anos depois, talvez quase 10 anos depois, eu finalmente senti que queria enfrentar isso. Uau! Então eu criei um cenário e disse: Sabe, eu quero que você amarre minhas mãos. E quando eu disser, você vai desamarrá-las o mais rápido possível. E você vai afirmar que eu estou segura, sabe? E então todo mundo vai tocar meus braços para que eles possam sentir que estão seguros, que tem um toque carinhoso e que não há mais cordas neles. E nós fizemos isso por mim. Nós fizemos isso algumas vezes até que, sabe, as lágrimas vieram e eu finalmente senti no meu corpo que eu podia ser amarrada e ainda assim ter minha vontade, desejo e integridade protegidos também. Então, saiba que existe um caminho. Tudo retorna à criatividade. Não ligue para seu parceiro dizendo: Hoje à noite vamos recriar meu trauma para curar. Não recomendo isso. Talvez trabalhe com um coach ou um terapeuta. Mas, se você está se excitando com essa ideia de dominação e submissão, entenda novamente, e digo isso como coach de homens, que o seu homem pode se sentir muito intimidado ou inseguro com a ideia de dominar você, mesmo que seja só no quarto. É muita responsabilidade. Uau, e é ruim. E ele deveria querer acertar, sabe, ele deveria querer saber como fazer isso tanto no nível fisiológico para não te machucar, né. Ele deveria querer saber como fazer isso em um nível emocional, porque ele deveria querer criar um contexto emocional para você que seja seguro o suficiente para você conseguir se soltar e entrar nesse corpo mais instintivo. Muitas vezes percebo que para os homens que me procuram, talvez a parceira deles tenha pedido: "Quero que você tente me dominar". Chamamos isso de controlar a dinâmica por baixo. Ela está se entregando, mas está dizendo para ele como fazer, né? Ela fala: "Não assim, me bate de outro jeito", sabe? E aí, naturalmente, ele pensa: "Isso não é ser dominante de verdade. Que papel eu estou fazendo? Você está no controle. Eu estou no controle. Você está no controle". E aí ela fala: "Você não fez direito". Os dois decidem. Melhor não falar mais disso. Meu Deus, é de partir o coração e hilário ao mesmo tempo. Não, é sim, mas está certo. Tipo, não precisa ser assim para sempre. Você pode ter crédito. Essa definitivamente seria eu. Há uma década me relaciono com parceiros que estão aprendendo a ser dominantes. E o cerne da dominação sobre outra pessoa é ser totalmente responsável por ela, pelo seu segurança física, mental e emocional, de uma forma que ela possa se soltar. Sabe, muita gente tem essa versão bem cultura pop de dominação, de dom sub, onde é sobre infligir dor, é sobre mandar em alguém, talvez seja sobre degradar e humilhar alguém, né? E com certeza tudo isso pode fazer parte de dominar outra pessoa, se é isso que você quer. Mas dominar outra pessoa pode ser tão simples quanto dizer tire a roupa. Sabe, não precisa ser, você não precisa comprar acessórios, entende? Orpheus Black, um dos meus educadores favoritos sobre fetiches, me explicou que aprendeu a dominar alguém usando apenas uma moeda de 1 centavo, pedindo para a pessoa segurá-la contra a parede sem deixar cair. Uau. Talvez você esteja tocando a pessoa após terem negociado a cena. Se alguém não gosta de cócegas, você não faz, pois esse é o limite dela. Isso é um sinal vermelho que encerra a ação na hora. Assim, você entende o que funciona para ela e o que não funciona e pede que segure uma moeda na parede. E, aliás, você vai se certificar de que ela não tem nenhuma lesão no ombro, nos dedos, coisas assim, certo? Que ela consegue fazer isso por um período prolongado e então você faz isso. Assim, você pode estar controlando o movimento de alguém. Isso é bondage. Você não precisa de tiras para debaixo da cama, mas pode comprar se quiser. Elas são ótimas, porém é possível dominar ou prender alguém até com uma moeda. Então, é isso que eu quero dizer quando falo que é muito mais sobre o que você está sentindo por dentro que te dá acesso a essas partes de você mesma. E quanto mais você acessa essas partes, canaliza e pratica usá-las, mais fácil será se envolver nessa dinâmica de dominação e submissão. Isso é ótimo. Alguém tem uma moeda? Vou precisar hoje à noite. Cara, isso foi muito bom.
Caso alguém ainda não conheça o trabalho do Jai, você mencionou o fetiche e o perfil energético. Sim. Se você não se importar, poderia explicar? Sim, absolutamente. Então, esses são caminhos para excitação. O perfil energético são pessoas que se excitam com toques não genitais. Elas podem se sobrecarregar se você for rápido ao tocar, especialmente nas zonas sexuais e erógenas, que são muito sensíveis. E o que mais importa para elas em um encontro é a energia entre as pessoas, a conexão real entre as pessoas, por causa da sensibilidade aumentada delas. Elas conseguem sentir qual é a conexão energética entre essas pessoas, e isso pode ser excitante ou desanimador, e elas podem ter orgasmos não genitais. Então, elas conseguem ter orgasmos, às vezes, até sem toque algum. Uau! O próximo perfil é o perfil sensual. Essas pessoas se excitam com coisas relacionadas aos cinco sentidos. Esse é um grupo muito sensual. Há um cuidado com a textura e com as cores, é tudo muito bonito aos olhos aqui. Alguns podem perder o clima ao ver, por exemplo, uma pilha de roupa suja no canto, Sim, eu. ou um cheiro estranho. Não é regra, mas são sinais para observar. Então, pessoas que gostam de ter sons, cheiros e talvez música tocando também têm uma alta tolerância ao prazer. E o interessante sobre os sensuais é que essas também são as pessoas que têm mais chance de ficar pensando demais durante uma relação sexual, começando a pensar nas compras ou nas coisas que precisam fazer amanhã. Então, um toque que nos mantém conectadas ao corpo ajuda a gente a permanecer presente durante o sexo. Nós também somos o tipo de pessoa que pode perder um orgasmo. Às vezes, está quase lá. Droga! E então, Ah, sim. onde isso. Aham. Então, isso é erótico sensual. O próximo é sexual, que normalmente associamos à sexualidade. Isso é pornô e casas de striptease. Isso é XX, orgasmos corpos genitais. A maioria dos homens é sexual? Eles são condicionados a ser sexuais. Ah, interessante. Então, eles predominantemente, nós diríamos que os homens exibem o padrão do perfil sexual. Ao remover parte desse condicionamento e das crenças sobre como agir eroticamente, muitas vezes surge um perfil energético. Eles diziam a si mesmos que ser sensível não era masculino. E então eles desligaram a sensibilidade deles ou não podiam gostar dessas coisas sensuais e só precisavam ir lá e mandar ver. E assim eles diminuíram a sensualidade deles. E eu acho que também existem mulheres que foram ensinadas que isso é o que faz delas uma vadia. Se elas ficam excitadas com corpos nus, com genitais, com o pensamento do sexo em si, isso de alguma forma é ruim e elas deveriam ser mais voltadas para o sensual ou para o energético também. Então, as mulheres são principalmente condicionadas para o perfil sensual e os homens são principalmente condicionados para o perfil sexual. E aí, o quarto perfil é o perfil do kink. Discutimos kinks psicológicos e fisiológicos, mas no fim, o importante é o que é tabu para você. Então, para algumas pessoas, estar na dungeon realmente não é tão tabu assim. Elas já estiveram lá, já fizeram isso, e para outras pessoas, como a ideia de cuspir na boca de alguém é a coisa mais tabu que você pode imaginar. E talvez para alguém seja simplesmente fazer sexo na cozinha. Isso parece muito tabu. As crianças estão na escola, porta trancada, janelas fechadas e estamos transando no balcão da cozinha. Se isso é tabu para você, mas te excita, ótimo, lugar perfeito para explorar. O quinto perfil no mapa erótico é o camaleão, que consegue se comunicar com todos os outros quatro perfis e precisa disso para se sentir satisfeito. Ela precisa que todos os outros quatro perfis sejam atendidos para se sentir plenamente realizada eroticamente. Isso foi tão bem explicado. Então agora, para todo mundo que está passando por essa prática, você acabou de explicar lindamente. Identifique qual é o seu principal. Identifique qual é o do seu parceiro com quem você está dormindo, para que ao passar por essa lista de fantasias, você possa articular o que está procurando, sabendo qual é o estilo base dele. Sim, exatamente. Você pode analisar cada fantasia por todos esses perfis, e eu também consideraria essa outra perspectiva. O que é físico na cena? O que precisa estar lá fisicamente? O que há de mental na cena? Qual é a ressonância emocional da cena? Qual é a relação entre nós? Esse é um relacionamento consensual ou não? Você é um vampiro que vai me levar sem nos conhecermos? Ou você é o Edward e eu sou a Bella? Um contexto relacional bem diferente. Sobre ajudar mulheres a entenderem o que queremos e como alcançar isso, é essencial explicar tudo claramente. Acho que é porque eu mesma precisava disso. Eu frequentemente tinha uma fantasia, uma imagem meio borrada ou uma ideia do que eu queria.
Tentei comunicar isso a um parceiro, mas não funcionava, pois eles não conseguiam recriar para mim algo que nem eu sabia exatamente o que era antes de tentar compartilhar. Então, para mim, ter essas espécies de matrizes, de dividir tudo em cada um desses componentes individuais, tipo preencher dessa forma, foi muito útil. O que me excita e o que me desanima em cada uma dessas áreas me ajudou a articular o que eu queria e a eliminar, sabe, os obstáculos que atrapalhavam isso. É literalmente assim que eu penso em geral. É assim que eu construo negócios como eu criei meu programa. É tipo, ok, quais são as pequenas coisas incrementais que eu preciso fazer e como eu faço isso? Quero retomar algo que você disse e, novamente, aviso de gatilho. Trata-se do não consentimento consensual. Acho esse tabu difícil de abordar, principalmente por ter empatia por mulheres que não consentiram. Ainda há essa estranha fantasia de estupro sobre a qual já perguntei a outros especialistas. Ainda é muito difícil para mim entender, porque sim, eu já tive essa fantasia e é realmente muito desconfortável dizer isso em voz alta. Obviamente, eu nunca quero isso. Eu nunca quero realmente ser levada sem consentimento, jamais. Então me ajude e ajude muitas mulheres a lidar com esse assunto. Para mim, voltando à ideia de que o que é muito excitante para muitas mulheres é se sentir desejada. Esse é o desejo sem restrições, certo? Em um certo nível, isso me mostra que eu sou tão desejada e tão atraente que alguém não consegue se controlar perto de mim. Isso não é algo que eu queira experimentar na realidade. Mas distinguir o que queremos que aconteça na vida real do que imaginamos que seria gostoso em um mundo de fantasia, isso pode viver com segurança em um mundo de fantasia onde eu sou tão desejada. E é sempre, sabe, nunca é não consentimento consensual com alguém por quem não sentimos atração. Nossa fantasia é sempre com alguém por quem sentimos atração. Então, existe isso, tipo, nós realmente queremos essa pessoa. Certo, né? Não é aquele cara sem teto mal cheiroso. Sim, sim, sim. Então, existe uma nuance de consentimento nisso, porque existe uma nuance de, bom, eu desejo essa pessoa é atraente ou excitante para mim. E então essa pessoa sente algo tão forte por mim que não consegue se controlar. Também existe uma pesquisa muito interessante sobre excitação feminina e não concordância, onde fizeram mulheres assistirem a vídeos de humanos fazendo sexo, primatas fazendo sexo. E acho que um terceiro, que talvez fosse só um estímulo visual neutro de controle, e elas também eram conectadas a máquinas que mediam a quantidade de fluxo sanguíneo e lubrificação. Eles descobriram que o que as mulheres relatam sentir excitação mentalmente, o que pensam que as excita e o que seus corpos realmente reagem são coisas distintas. Meu Deus, conta mais. Então a gente pode ficar assim, a gente pode estar assistindo. Primatas fazem sexo e nosso corpo começa a responder e bombear sangue. Sangue para nossas vulvas, vaginas e nossos genitais para se preparar para o sexo, certo? Porque tem essa coisa acontecendo que é tipo, isso é sexualmente relevante e meu corpo começa a se preparar. Agora, se a gente pegar isso, e isso sou só eu levantando uma hipótese, sabe, ao longo do tempo, muitos dos nossos ancestrais não puderam dar consentimento. Certo, infelizmente, tenho certeza de que isso está em todas as nossas linhagens. Acho que essa é uma forma evolutiva de entender nossos corpos, pois nem sempre tivemos chance de dizer sim ao sexo ou de ter o sexo que desejávamos. Nossos corpos se preparam melhor para o sexo quando situações sexualmente relevantes ocorrem. Porque, caso contrário, a gente se machuca, se fere. Quero dizer, ainda podemos nos machucar e nos ferir, certo? Podemos nos machucar e nos ferir mesmo fazendo o sexo que queremos fazer. Mas se nossos corpos começarem a se lubrificar, a esquentar, a se preparar, como se o sexo fosse acontecer, é menos provável que a gente experimente algumas dessas consequências físicas negativas de ter uma relação sexual não consensual ou até mesmo consensual. Então, juntando essas peças, faz sentido que nossos corpos fiquem excitados por coisas que nossas mentes não gostam. É compreensível que nossa mente se excite com coisas que nosso corpo nem sempre responde igual. Há informações sobre algo que elas viram que estimulou suas mentes, mas não seus corpos? A mente se baseia em autorrelato. Claro. Exatamente. Elas dizem, por exemplo, que ficam excitadas ao ver um homem e uma mulher se beijando, mas seus corpos nem sempre reagem. Entendi. Não colocaram eletrodos no cérebro delas, mas deveriam. Agora estamos no futuro. Como eu disse, aquilo já era suficiente. Eletrodos no cérebro e eletrodos na vagina. Assim você pode realmente ver o que acende no cérebro, mas não acende na vagina, e vice-versa.
Tem muitas coisas que não dá pra ignorar, como o condicionamento e o que eu deveria querer. Sim, sim, sim. Então eu digo que fico excitada com beijos heterossexuais, mas tipo, na verdade me mostra um vídeo de duas mulheres se pegando, e isso pode estimular minha mente e meus órgãos genitais, mas talvez eu só consiga relatar isso por conta própria. Isso não está me excitando, até porque talvez não combine com o que eu tenho permissão para querer, ou com o que eu sei que desejo. Sim, posso te contar uma coisa estranha? Sim, por favor. Teve um programa, não lembro o nome, que passava na HBO ou Showtime há muito tempo, sobre sexo gay. E eu fiquei pensando, por que estou excitada com sexo entre dois homens? Nem eram mulheres, o que até entenderia, mas fiquei pensando, estou excitada com dois homens? O que é isso, garota? Quero dizer, olha só pra Heated Rivalry, né? Isso simplesmente atingiu toda a nossa cultura como uma onda não faz muito tempo. Heated Rivalry. O que é isso? O seriado dos dois jogadores de hóquei gays. Não, eu não conheço isso. Sim, é isso. Tô tão feliz por ser a pessoa a te recomendar isso porque é fenomenal. A trama é sobre esses dois jogadores de hóquei que se conhecem antes da carreira na NHL e eles têm uma relação sexual bem ampla, uma relação semi-romântica que evolui com o tempo e que eles precisam manter em segredo. Falando de fetiche, falando de tabu, dois jogadores de hóquei nesse campo tão heteronormativo tendo esse relacionamento sexual secreto é muito tabu, muito excitante só por esse motivo, né? Muitas mulheres perceberam isso no último verão ou quando foi lançado e acharam realmente muito excitante. E eu acho que, sabe, em primeiro lugar, se você sente atração e excitação por homens, então faz sentido que você sinta atração e excitação por homens, né? Só porque essa cena não tem nenhuma mulher, não significa que não tenha homens nela. Tipo, ainda tem homens, né? Além disso, por causa da dinâmica cultural inerente entre homens e mulheres e nossa capacidade de consentir e dar consentimento, sabe, essa experiência, é por isso que as mulheres geralmente não gostam de pornô mainstream. E às vezes a gente fica pensando, será que ela queria aquilo? Quando são dois homens, essa dinâmica de gênero é removida. Então a gente assume que ambos os homens são capazes de consentir. Isso não significa que eles realmente estejam consentindo em todas as circunstâncias, né? Mas pelo menos no mundo de fantasia desse programa de televisão fictício, a gente consegue entrar nessa ideia de que, ok, são dois homens, eles têm status igual. Ao ver os dois fazendo sexo, nosso cérebro não pensa tanto. Será que ela queria? Está tudo bem? Pensamos, sim, os dois estão nessa, os dois querem. Isso é excitante para nós por todos esses motivos. E eu acho que isso leva a essa ficção muito excitante, surpreendentemente excitante, sobre dois homens. Uau, ok, você sabe por acaso? Mulheres ou homens gays gostam mais disso? Mulheres. Uhul. Uau. Mas não acho que homens gays não gostem. Só acho que. Tem algo assim que vocês realmente estão se conectando juntos. Acho que o que aprendemos de Heated Rivalry foi como estamos acostumadas a ser consumidas e objetificadas, mas não digo isso no sentido de objetificadas, com o maiúsculo. Quero dizer, considerando como as mulheres são mostradas na TV, como somos desejadas e o que esperam de nossa aparência e comportamento. E a gente pode tirar tudo isso de nós e ver isso em outra pessoa que está em outro corpo, em outra vida, em outra sexualidade, em outro gênero, em outra orientação. E podemos experimentar como o nosso próprio desejo e a nossa própria excitação poderiam ser em uma circunstância totalmente diferente. Sim. Uau, eu preciso assistir a esse programa. É só um minuto, boa divulgação. Sim, mal posso esperar para assistir. Ok, então você estava dizendo basicamente que é porque, olha, muito do seu corpo responde à sexualidade. Isso faz parte da nossa natureza primata. Mesmo que não seja necessariamente o caso de você querer ver dois homens fazendo sexo, ou voltando ao não consentimento consensual, colocar isso em prática, isso não significa que você realmente queira. É só que o seu corpo está gostando de assistir ou de pensar sobre isso. Sim. Certo? Então, como você pede isso para o seu parceiro? Porque você falou sobre a coisa de amarrar com você. Especificamente não consentimento consensual. Sim, exatamente. Essa é uma fantasia que algumas mulheres gostam, mas é muito perigosa. Obviamente, eu nunca aconselharia fazer isso com alguém em quem você não confia completamente, de verdade, e que você já testou 1000 vezes antes de se entregar. Então, deixa eu só deixar isso claro. Mas agora, digamos que você tenha. Eu estou com meu marido há 24 anos e, na verdade, estamos prestes a comemorar nosso aniversário de casamento de 24 anos em 2 dias. Parabéns. Obrigada. É alguém em quem confio muito. Como você falaria com seu parceiro sobre não consentimento consensual de forma segura? Em nenhum outro lugar é mais importante entrar nos detalhes da fantasia do que nessa em particular, porque a fantasia de não consentimento consensual depende das nuances mais minuciosas.
Na fantasia, podem haver palavras específicas ou nenhuma palavra, ou ações particulares, lugares que são tocados, maneiras pelas quais o consentimento é ignorado. É algo muito específico. E como você está brincando com algo tão arriscado e que pode ser tão prejudicial para alguém, até mesmo uma palavra fora do lugar pode tirá-las da fantasia e transformar algo que era muito eroticamente excitante em algo que parece prejudicial e perigoso. Então, digamos, sabe, na mente dela, essa fantasia não inclui xingamentos, mas eles não conversaram sobre isso, certo? E aí ele chega lá e fala, vadia. Certo, talvez ela esteja com a boca tampada ou não consiga dizer que não era bem o que queria. E só de falar isso já quebraria o clima, né? Tipo, amor, você não fez direito. Então, para começar a ter esse tipo de conversa, é preciso estabelecer segurança, ter palavras de segurança combinadas. Eu gosto de usar verde, amarelo e vermelho. Verde significa pode continuar. Amarelo é para ter cautela. Pode ser para ir mais devagar, pode ser para diminuir a intensidade. E vermelho é para tudo, vamos parar agora e passar imediatamente para o cuidado pós-atividade. Já discutimos o cuidado pós-atividade. Como queremos que a fantasia termine, como queremos fazer a transição. Vamos direto para isso na hora. A fantasia envolve dor, envolve força. Parte da fantasia de não consentimento consensual é poder dizer, tipo, não, para, e a pessoa não parar, certo? Isso pode ser confuso. Ele precisa ouvir de você. Eu vou dizer não, para, mas não quero que você pare. Ele vai ter que superar o instinto natural de amor e cuidado que tem pela parceira, sabe? Porque você está fazendo isso com alguém que é seguro, certo? Então essa pessoa é segura para você. Quando você disser não ou para, ele precisará refletir. Já conversamos e ensaiamos isso. Ela não quer que você pare, certo? Então você realmente precisa esperar até ter a imagem mais clara possível, ter conversado sobre isso e entender profundamente, profundamente, profundamente para realmente poder começar. É tão arriscado dar errado que muitas vezes simplesmente não vale a pena. E de novo, eu só quero continuar repetindo. Quero falar sobre isso porque acredito que se as mulheres têm essas fantasias e querem realizá-las, existe um método para isso. Mas eu também quero proteger as mulheres desse tipo de coisa, porque essa é uma fantasia perigosa que, se você for tentar, obviamente, de novo, alerta, 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 pode se tornar perigosa. Então tenha muito cuidado. Mas eu não quero ignorar isso. Eu não quero deixar de falar sobre isso porque acho que é importante para algumas mulheres que esse pode ser um lugar onde elas podem sentir um prazer maravilhoso. E para ser honesta, você também mencionou um pouco antes a questão da vergonha. Eu não quero que as mulheres sintam vergonha. Até falar isso diante das câmeras nunca imaginei que faria, pois por anos guardei isso achando: meu Deus, tem algo errado comigo. Lisa Bilieu, como pode pensar assim? Certo? Tipo, isso é terrível. Acho que muitas mulheres pensam nisso, mas como não falamos, sentimos vergonha. Certo, certo, certo. E aí sentimos que é só com a gente. É. E eu também quero dizer que a gente pode explorar essa fantasia aos poucos, né? Tipo, a gente pode experimentar e provar um pouquinho disso. Então eu digo para as pessoas, né, seja porque querem fazer um menage, ou porque é fetiche, ou fantasia de não consentimento, qualquer coisa, que aí você precisa conversar abertamente com seu parceiro. Será que podemos trazer isso para nossa intimidade do dia a dia? Então, na próxima vez que fizermos sexo, podemos dizer: sabe o que me excitaria? Se você cobrisse minha boca e eu gritasse na sua mão, mas os vizinhos não ouvissem porque você a tampou. Se estiver pensando em um menage, em vez de chamar outra pessoa de imediato, use um brinquedo sexual que a represente, como um dildo. Você pode trazer um masturbador masculino e dizer: ok, isso substitui essa pessoa. Se houvesse uma terceira pessoa aqui, o que faríamos? Mas estamos em um ambiente tão seguro. Eu diria: não gostaria disso. Não gostaria se você estivesse beijando essa pessoa agora. Pensando bem, isso me incomodaria e eu me sentiria excluída. Ok, legal. E é assim que a gente descobre a diferença entre a excitação mental, o que eu acho que me excita, e a excitação física, o que realmente me excita. Sério, eu ia te perguntar sobre sexo a três quando o assunto são fantasias, porque, de novo, acho que esse é um dos temas que muita gente pode sonhar ou pensar a respeito, mas a realidade pode acabar com o seu relacionamento e fazer você se sentir pior consigo mesma. Eu tenho essa estatística. Vamos lá. Ok, só do Justin Lemiller, um salve, pesquisador brilhante do Instituto Kinsey. 89% das pessoas já fantasiaram sobre fazer sexo a três. Uau, incluindo homens e mulheres. A fantasia mais comum que as pessoas relatam. E, aliás, sobre sexo forçado CNC, 62% das mulheres relatam já ter tido uma fantasia de sexo forçado. 62% das mulheres. A maioria. Isso é 6 em cada 10. Ok, vamos lá.
Se 89% das pessoas já fantasiaram com um menage, 87% das mulheres já fantasiaram em ter um menage. Uau! Acho importante mencionar essa estatística junto com isso. 59% das mulheres já fantasiaram em fazer sexo com outra mulher. Você sabe quantas pessoas realmente vão lá e fazem isso? Ah, quantas pessoas realmente já fizeram um menage? Se eu fosse chutar, diria que é menos de um terço das pessoas que já fantasiaram sobre isso. É uma das fantasias mais comuns que as pessoas realizam, mas não é tão comum quanto outras fantasias que só exigem um parceiro. Então vamos falar sobre o menage, então. Se tantas mulheres querem isso, ou melhor, fantasiam com isso. Se tantas mulheres fantasiam com isso, eu acho, e posso estar errada, mas como mulher, eu penso, todo homem quer um menage, com certeza. Na sua experiência orientando homens nos bastidores, isso é verdade? Muitos deles diriam: parece muita pressão. Meu Deus, sério? Muitos perguntariam: você quer dizer que preciso agradar duas mulheres? Eles diriam: mulheres são insaciáveis. Essas são duas máquinas de orgasmo sem fim. E agora eu vou ter que fazer isso para as duas? Uau, não é todo cara, né? Sim, alguns homens acham excitante ter duas mulheres me servindo ao mesmo tempo e querem isso. Essa vibe não combina comigo. Muitos homens pensam assim, pois os que buscam meu coaching ou me seguem no YouTube geralmente querem ser ótimos amantes, por isso me procuram. Eles falavam: me ensina, eu quero saber o que as mulheres querem, do que elas gostam e como elas pensam. Mas também existe um grupo de homens e esses caras são os que mais aparecem, recebem mais cliques e mais visualizações, que expressam a sexualidade de uma forma muito egoísta. Certo? E são simplesmente assim, sabe? Duas mulheres me servindo, com certeza. Deixa eu relaxar. Duplo boquete, vamos lá. Certo. E eu não quero criticar isso também. Sabe, também não tem problema ter uma fantasia onde as pessoas te servem. Mulheres também têm essa fantasia, certo? Tipo, não tem problema ter essa fantasia. Mas o que é estranho me ajuda a pensar sobre isso. Por que mulheres heterossexuais têm mais probabilidade de sonhar com um menage? E talvez eu esteja errada. Quando falo em menage, sempre penso em duas mulheres e um homem. Isso é um erro. Menage nem sempre significa isso, mas das mulheres que conheço com essa fantasia, geralmente envolve duas mulheres e um homem. Mas se você é heterossexual, por que é com outra mulher e não com dois caras? Primeiro, esse é o tipo de menage mais comum mostrado na TV e nos filmes. Essa é nossa referência de menage: duas mulheres e um homem. Além disso, se 60% das mulheres querem ter uma experiência com alguém do mesmo sexo, fazer isso dentro do contexto de um menage faz a pessoa se sentir mais autorizada, não é? Porque a sexualidade do homem serve para impulsionar, dar ritmo e ser uma base, um alicerce. É isso que estou acostumada, né? Geralmente faço sexo com homens. Associo sexualidade à presença de um homem, mas agora há uma mulher presente. A presença dele, só de ele estar ali, cria um ambiente mais permissivo para que duas mulheres possam viver sua sexualidade, possam, tipo, se expressar eroticamente por completo uma com a outra também. Vou falar por mim mesma. Eu já tentei fazer sexo com mulheres de várias formas diferentes, tanto com um homem presente quanto sem. E eu percebi que mesmo com um homem presente, tipo, sem participar, só estando ali, eu sinto que tenho um pouco mais de permissão para realmente me envolver com ela e aproveitar o encontro sexual com ela, com ele ali, meio que como esse guardião do espaço. Eu já tive sexo fenomenal com mulheres quando não havia homens presentes, e isso ganha uma textura e um sabor completamente diferentes. Acho que para a maioria das mulheres, né, se elas vão ter uma experiência assim, ter um homem presente, porque ele já simboliza a sexualidade, funciona como um facilitador, só torna tudo um pouco mais fácil. Mas tem uma coisa, na verdade, depois que eu fiz a pergunta, eu pensei: segurança é algo muito importante para as mulheres. Já é difícil pra caramba se sentir segura com um homem. Agora você tem que confiar em dois homens. Tipo, se eles não forem realmente confiáveis, homens incríveis de verdade, isso pode dar muito errado, muito mesmo. Então eu estava pensando que tem menos perigo nesse sentido também. Certo, fazer uma checagem das pessoas que você está convidando para esse espaço, sabendo que você está mais vulnerável nesse ambiente, é muito importante. E tendo orientado homens, me ajuda a explicar um pouco sobre o cara que esse é um exemplo horrível, mas vai te fazer entender rapidamente. Didi, ele pagou por um prostituto para ficar com Cassie e passava horas assistindo eles fazerem sexo, ignorando todas as outras coisas horríveis que fez e focando apenas
apenas no homem que quer ver sua mulher transando. Acho isso muito confuso, principalmente para mulheres. Como mulher, penso, por que ele quer me ver transando com outro cara? Por que não prefere sexo comigo? Me ajuda a entender. Certo, e você sabe, os termos cuck e cuckold entraram na nossa cultura, Sim. assim como nos últimos anos. O fetiche de ver a parceira transando com outro homem existe há muito tempo, sendo conhecido e praticado provavelmente há séculos, talvez desde o início da sexualidade humana. Acredito que, quando se trata de sexo e sexualidade, o importante não é o que se faz, mas como se faz. E no caso do Didi, assistir a parceira dele fazer sexo com outro homem, importa como e em que contexto isso acontece. Parece que isso era mais sobre poder, certo? Ou foi o Didi? Sim, que ele tinha poder sobre ela, poder sobre ele, que ele estava no controle e comandava, podendo dizer às pessoas o que fazer. E parece haver esse tipo de lado sádico e, sabe, eu não sou especialista nesse caso em particular, mas me parece que havia um sadismo no sentido de que ele sentia prazer com a dor dos outros e em causar dor às outras pessoas. Então, para uma mulher que está assistindo isso, o desejo do marido ou do parceiro de vê-la transando com outra pessoa pode não ter nada a ver com ter poder sobre ela ou sobre ele. Pode não ter nenhum sentido de sadismo. Ele pode realmente querer vê-la. Na minha experiência, provavelmente ele quer vê-la se divertindo. É o oposto do efeito Didi. Se alguém se importa com o parceiro, por que não querer proporcionar isso a ele? Então, isso é uma coisa interessante sobre os homens. Sexo pode significar pressão e desempenho para os homens. Muitos homens vivenciam as expectativas em relação ao sexo como pura pressão por desempenho. E eles têm que estar à altura, ficar excitados, ter ereção, manter a ereção, durar até que ela queira que eles ejaculem, conseguir ejacular na hora certa. Isso é muita pressão para eles. Então, uma das coisas que faz com que os homens se excitem ao ver outra pessoa satisfazendo sua parceira é que não há pressão sobre eles. Eles podem aproveitar essa mulher que ele ama, o prazer dela, a satisfação dela, todo o erotismo dela, e ele pode relaxar. Não. Sabe, não é responsabilidade dele nesse momento. Ah, isso faz sentido. E claro que pode ter, existem outros tons, como quando, sabe, ele é submisso ao cara, né? Onde, tipo, ele talvez esteja se entregando a uma fantasia de humilhação, ou, sabe, é aí que entra o lado cuck de tudo isso. É como ser humilhado ou subjugado por esse homem ou por essa mulher, e nesse caso ele pode ser submisso nesse ambiente. Existem outras nuances, mas acho que uma fantasia central nisso é aliviar a pressão sobre si mesmo. Uau! Uau! Especialmente voltando àquela coisa do Didi. Eu fiquei muito confusa porque pensei, mas ele parece um psicopata narcisista que só se importa com poder. Fiquei pensando, então ele deixa outro homem transar com a mulher dele? Era muito confuso. Mas você esclareceu. Agora está bem claro. Uma extensão do poder. Isso está tão bom. Ok, incrível. Vamos para o número 3, lobisomem. Então, a fantasia do lobisomem é sobre um homem que tem duas naturezas, certo? Ele tem uma natureza humana refinada e também tem uma natureza selvagem e animal, certo? Então, ele é tipo um cavalheiro na rua e um animal na cama. Essa é a fantasia, certo? Assim, ele é capaz de sustentar os dois lados, capaz de lidar com essa dualidade. E que quando, sabe, quando chega o momento certo, quando a lua está cheia, ele se transforma nessa fera selvagem, um predador que não consegue se controlar. Mas não é assim que ele é o tempo todo, certo? Como nossos relacionamentos realmente podem ser, é que muitos homens podem agir como verdadeiros cavalheiros na frente dos outros e, quando estão a portas fechadas, não serem tão legais assim. Mais abusivos do que. Sim, assustador, tipo manipulador abusivo. Tipo, sabe, eu já estive em relacionamentos com homens que pareciam ótimos por fora, pareciam muito bons pra todo mundo fora do nosso relacionamento, mas eu conheci uma pessoa completamente diferente quando estávamos a sós. Essa é uma versão segura e sexualizada disso, em que entendemos que esse homem pode se apresentar de uma forma por fora, mas pode ser animalesco e selvagem e expressar sua verdadeira natureza na intimidade, o que é diferente de, sabe, como normalmente vivenciamos isso, que é alguém que vemos como duas caras. Sim, voltando para a ideia de pegar essas fantasias e realmente conectá-las ao que de fato estamos procurando, eu sou bastante tradicional nesse sentido, porque eu realmente quero um homem que seja doce, gentil e amável.
Sim, quero que ele vá lá e mate uns filhos da mãe se eu estiver em perigo. É, mas você pode agir de forma animalesca. Animalesca. Pense em como o sexo existe no nosso mundo. Somos humanos guiados pelo córtex pré-frontal, tomamos decisões, usamos a linguagem e conseguimos nos imaginar em diferentes situações. Mas essa não é realmente a parte onde o desejo e a excitação vivem no nosso cérebro. A condição fisiológica de estar excitada para o sexo e para o acasalamento está lá atrás no nosso cérebro reptiliano, certo? Gosto de dizer às minhas clientes que precisamos observar o reino animal para entender tudo o que temos em comum com os lagartos. Então, o lobisomem é um homem que consegue deixar de lado o cérebro humano e acessar o cérebro mamífero e reptiliano, que é puro instinto e selvageria na natureza, e isso também nos dá permissão para irmos até lá. Isso é ótimo! Falamos das fantasias e arquétipos femininos, mas qual o equivalente para os homens? Quais arquétipos femininos eles buscam? Certo, então vamos falar sobre a deusa ou a soberana, tá? Esse é o arquétipo de uma mulher que está totalmente conectada ao próprio poder. Ela não é exatamente dominante, ela é mais uma deusa para ser adorada. Existe alguém na vida real agora que incorpora isso? Madonna, na verdade, e eu diria, quer dizer, a Madonna tem uma infinidade de personagens, né, tipo, ela já foi tantas coisas o tempo todo, mas eu diria que a Madonna, ao longo do tempo, também demonstrou muito bem como é ser uma mulher realmente soberana, e com certeza ela tem muitos homens que a veneram. Alguns são heterossexuais, outros não. Mas, tipo, a Madonna é um ótimo exemplo de uma deusa viva de carne e osso. Se você fosse se envolver intimamente com ela, você estaria dando a ela, servindo a ela, e ela estaria no papel de quem recebe, Deusa. diferente do papel dominante e submisso, certo? Podemos ter quem dá e quem recebe, ou frequentemente chamados de ativo e passivo, sem que exista uma dinâmica de poder e controle presente. Alguém pode dar prazer a outra pessoa para agradá-la, sendo essa a deusa, a soberana, a outra é a submissa, já bastante mencionada. Essa é alguém que está em uma dinâmica de poder, que é submissa, e ela está se entregando ou oferecendo seu corpo. Ela está sendo orientada sobre o que fazer, sendo guiada e dirigida, e o oposto disso é a dominante. Costumamos associar isso ao gênero, mas pode ser de qualquer um dos gêneros. Vou ver o que mais está na minha lista. Posso te interromper algumas vezes? Sim, pode. Tipo a garota da casa ao lado. Por que tantos homens querem a garota da casa ao lado, mas nós que somos essa garota raramente somos desejadas? Acho que a fantasia da garota da casa ao lado se baseia na mesma ideia, ou similar, da de 50 tons de cinza. Eu vou mudar alguém, certo? Então, a garota da casa ao lado, por natureza, não é muito sexual, certo? O sexo é algo que fazem com ela, não algo que ela possui. Ela não é sexualmente poderosa. Ela geralmente é meio recatada, meio inocente, tem aquele clichê da garota bonita de óculos, né? Eles estavam tirando os óculos dela. Eles tiram os óculos dela, ela joga o cabelo e eu penso, meu Deus, ela era gata o tempo todo. Isso mesmo. Então, a garota da casa ao lado é sobre, tipo, descobrir a sexualidade e liberar a sexualidade de alguém que, de outra forma, é meio inocente e ingênua. Faz sentido. É. E o motivo pelo qual os caras têm essa fantasia é porque são eles que vão despertar totalmente a sexualidade dela. E isso pode entrar um pouco nessa parte mais sombria da psicologia masculina, que é o desejo por eu quero ser bem cuidadosa com as palavras aqui. Os homens são condicionados e existe uma sensação de que os homens valorizam uma mulher virgem e inexperiente, certo? A gente vê isso de uma forma muito problemática na nossa cultura hoje em dia, com toda a conversa cultural sobre pedofilia e o jeito como, tipo, mulheres jovens estão sendo sexualizadas, certo? E esse é um assunto ao qual eu acho que muita gente dá importância demais. No aspecto evolutivo, considero a obsessão com o número de parceiros um ótimo exemplo disso. Eu frequento alguns cantos obscuros da internet porque quero saber sobre o que falam de sexo e relacionamentos entre homens e mulheres. E o que eu vi crescer exponencialmente no último ano foi uma conversa sobre o número de parceiros. Quantos parceiros uma mulher teve antes de você? A narrativa é: se ela tem muitos parceiros, e até 3 já pode ser considerado muito, É para esses homens. pode ser 8, né, pode ser 100, né, tudo é relativo. Se ela teve muitos parceiros, ela vai ser mais frouxa moralmente, não tem princípios, vai ter TDAH. Eu vi isso ontem.
Ela não será uma boa esposa, não conseguirá te amar nem se comprometer, pois a dopamina dela ficou desregulada. Tem muita besteira sendo colocada na internet relacionada a essa conversa. E tudo isso se baseia na ideia de que, se você tem uma parceira, você não quer que ela tenha muita experiência sexual, porque assim ela teria com o que te comparar. Isso reforça a insegurança profunda dos homens de não saberem se são os melhores, maiores ou mais duradouros, voltando às métricas de desempenho. Sim. Se me sinto inseguro sobre minha capacidade de ser assim, prefiro uma parceira sexualmente inexperiente, pois ela não perceberia a diferença. Meu Deus, cara, isso nunca tinha me ocorrido. É pesado, né? Eu? Isso sempre me ocorreu, tipo, as outras coisas que você fala, tipo, isso significa que eu sempre sou uma perdedora. Já ouvi toda essa besteira, mas nunca tinha pensado nisso. Sim, era basicamente alimentar as piores tendências dos homens de quererem se sentir superiores sem terem feito nada para isso. Sim, sim, sim. Por que não ser simplesmente uma amante incrível e mostrar, tipo, eu vou te mostrar que eu sou a melhor de todas que você já teve? Sabe, a melhor parte é que o que eu ouço com mais frequência nas sessões de coaching e dos homens que realmente têm essas conversas comigo é mais assim: "Na verdade, eu quero uma mulher experiente, eu quero uma mulher que sabe o que gosta, que já passou por isso o suficiente para conseguir se comunicar, dizer não, conhecer seus limites, conhecer seu prazer, conhecer o caminho do seu corpo até o orgasmo. Não quero estar com alguém inexperiente, nem com uma garota que não saiba dessas coisas para não ultrapassar um limite sem querer, porque ela ainda não descobriu o que funciona para ela e não tem a confiança e a segurança para dizer isso. Isso me anima muito, pois é o que ouço dos homens em conversas reservadas. Você está certíssima. Então, Andrew Tate é ruim na cama e tem um pau minúsculo. Ele parece ruim na cama. Quando vejo Andrew Tate, penso que ele transa como se fosse um exame. É. Então me ajuda a explicar, por outro lado, por que que os caras também querem uma vadia. Certo. Bem, é exatamente por isso, porque ela tem experiência, mas também, e isso é algo bem profundo e é importante dizer. Homens frequentemente aprendem que sua sexualidade é ruim, suja e vergonhosa. Mulheres também aprendem isso, mas homens são especialmente ensinados que sua sexualidade é prejudicial. Ao analisarmos casos como a lista de Epstein ou Diddy, vemos como a sexualidade masculina descontrolada aliada a poder e dinheiro pode resultar em excessos. Mas, tipo, mesmo sem essas coisas, ainda é muito prejudicial, muito perigoso. Então, muitos homens crescem sentindo que pedir sexo significa prejudicar uma mulher. Que toda vez que você faz sexo com uma mulher, você está tirando dela algo que, tipo, sabe, é um recurso finito que ela está, sabe, escolhendo, disposta a te dar. Você Já ouviu caras dizerem isso pra você? absolutamente todos os dias. Uau! Sim, como se tivessem medo de causar algum dano só por serem seres sexuais por natureza. E isso se manifesta de várias formas diferentes. Pode se manifestar como ansiedade de desempenho, ejaculação precoce, disfunção erétil. Se você se pressiona, sente-se mal e ama essa pessoa, faz sentido que seu corpo vá direto ao orgasmo, né? Acabe logo com isso, pare de machucá-la, certo? Algumas mulheres podem dizer: adoro isso é gostoso, quero mais, pega mais pesado comigo, amor. Mesmo assim, o homem pode apenas reagir. É, mas está tão profundamente enraizado em mim que o que estou fazendo é prejudicial para você. E mesmo que você esteja me dizendo agora, a mulher que eu amo, olhando nos meus olhos, dizendo que me quer, eu não acredito. Você está fazendo isso porque te disseram para fazer, você foi condicionada a querer que eu ouvisse isso. Você, na verdade, não gosta de sexo ou não quer sexo, você só está fazendo isso por mim. E o acúmulo disso ao longo de anos ou décadas pode fazer com que um homem tenha esse tipo de conversa estranha e até meio nauseante internamente. Entre os desejos dele e as coisas que ele quer, e o seu senso profundo de que está causando algum mal se agir de acordo com seus desejos, mesmo com todas as evidências do mundo dizendo o contrário. Então, o desejo pela puta e o fato de que ela já está manchada, a puta já foi marcada pela sexualidade. Há homens que vieram antes dela e a deixaram usada, suja. Tudo o que você sabe, principalmente a religião, ensina que mulheres que fazem sexo são. E então, a sua sexualidade não vai manchá-la ainda mais, não vai prejudicá-la ainda mais. É uma troca cujo peso, a ideia de que o que você está fazendo é errado, você não precisa carregar. Porque ela já estabeleceu que a sexualidade é algo que pode ser feito com ela. Uau, isso é difícil de ouvir, mas faz todo sentido. E existem outros arquétipos que você acha que são bastante comuns quando você conversa com homens, que eles gostariam que nós, mulheres, entendêssemos melhor?
A bruxa e a amante insaciável. Então, eu acho que as bruxas estão voltando à tona, E elas estão mesmo. mas eu acho que sim, é isso. Acho que as mulheres estão sendo mais mágicas hoje em dia e, tipo, retomando esse senso de feminilidade mágica, da qual, você sabe, por gerações fomos separadas, e bruxas não são mais algo para queimar na fogueira. Mas em vez disso são. Certo? Ou afogar ou tantas outras coisas, entende? E quando digo bruxa, é isso mesmo. A versão masculina seria mago. E o arquétipo central é o alquimista, e o alquimista é alguém que pega algo e transforma em outra coisa. No caso da bruxa ou do mago, é que você tem acesso à magia. Espera, você tem acesso a algo maior do que você, certo? E se a deusa te dá acesso ao espiritual, a bruxa te dá acesso à magia que existe neste plano. Mas então, o que eu acho que é uma fantasia muito comum que os homens têm, mas na verdade relutam ou têm medo até de se envolver, é a da mulher insaciável. A verdade é que as mulheres podem fazer sexo por mais tempo, podem ter mais orgasmos, podem fazer sexo com vários parceiros em sequência. Se você realmente deixar de lado a nossa cultura e não se prender muito ao que estou dizendo agora, mas se simplesmente deixarmos de lado a nossa cultura, e estamos olhando estritamente para o que as mulheres são capazes de fazer quando se trata da nossa sexualidade, do nosso erotismo e da nossa excitação. Somos vastas, somos infinitas. Você sabe, você poderia ter 10 amantes homens em um dia e aproveitar cada segundo disso, tendo orgasmos com cada um deles. Os corpos das mulheres são incríveis por conseguir isso. A maioria de nós não faz isso da forma certa, e quem faz costuma ser envergonhada. E elas estão filmando isso e colocando na internet e tudo mais, mas tipo, é teoricamente possível. E dentro disso, os homens sabem, eu acho, muitas vezes inconscientemente, que toda mulher tem esse tipo de fonte profunda, talvez até infinita, de poder erótico dentro dela. E eu acho que muitos homens fantasiam sobre criar as condições para que ela libere isso, né? O que exige criar segurança, ser o paredão contra o qual o oceano vai poder bater com fúria, certo? Mas eu acho que no fim das contas, muitos homens têm medo de como isso seria. Ah, Assusta pensar em liberar isso, né. Você quer soltar o gênio da garrafa, mas e se não conseguir colocá-lo de volta? E se ela quiser isso sempre? E de novo, você não consegue satisfazê-la porque ela é insaciável. É assustador, mas se você tem um amante que sabe lidar com isso e que vai ficar tudo bem, ele sempre cria um ambiente para ela se soltar e se libertar. Você pode criar experiências eróticas muito poderosas e expansivas, e acredito que esse é o direito inato de uma mulher. eu amo isso. Mas já que você orienta homens, acho fascinante. Gostaria de saber se pode revelar o máximo possível. O que eles te contam quando o assunto é infidelidade? Porque eu ouço muito isso quando falam sobre fantasias. Muita gente pensa, ou já ouvi homens dizendo: bem, eu não posso realizar essa fantasia com minha esposa porque ela está grávida, ela é a mãe do meu filho. Então, ou eu vou realizar essas fantasias com uma profissional do sexo, ou simplesmente vou trair. Ou talvez nem seja pelas fantasias. Só tenho uma necessidade que quero ver atendida. Se você não atender, buscarei em outro lugar. Falo muito sobre esse assunto porque é difícil para mim aceitar. Mesmo agora, depois de todos esses anos nesse trabalho, ainda vejo que um homem pode realmente dizer: eu te amo. Vamos ter um filho. Agora você está grávida e agora eu vou dormir com outra mulher. Sim. Então tem um ponto que é a própria fantasia. Existe um desejo que pode surgir da fantasia de criar essa fantasia na vida real, em tempo real, certo? Porque muitas pessoas têm uma fantasia. Elas querem fazer um menage, mas não vão realizar. É ótimo viver aqui na cabeça, mas isso não será colocado em prática. O desejo de realizar isso na prática. Em muitos relacionamentos, especialmente os que observei no coaching, frequentemente existe um pacto não dito sobre a sexualidade que ambas as pessoas aderiram meio sem perceber. Certo. E esse pacto é que a sexualidade vai existir desse jeito, nesse espaço. Muitas vezes a gente nem vai falar sobre isso. Muitas vezes nem temos exemplos de como abordar isso. Será algo contido, ocorrendo uma vez por mês ou ano, não sei. E é melhor não reclamar. É assim que funciona. Fazemos com que não seja seguro conversar sobre isso. Os homens ficam inseguros ao falar quando estão pressionados e sobrecarregados. Eles sempre voltam dizendo que você pede ou quer demais, não é suficiente ou precisa dar mais, entre outras coisas. E nós
Mulheres nos tornamos inseguras para falar sobre isso porque temos nossas próprias inseguranças, onde sentimos que talvez não sejamos o suficiente, ou que precisamos dar mais, ou que precisamos nos sentir uma deusa do sexo o tempo todo, apesar do fato de termos um bebê de 6 meses, sabe? O que acaba acontecendo é que as pessoas não evoluem suas próprias sexualidades individuais e nem evoluem o relacionamento que tem uma com a outra quando se trata de sexo e sexualidade. Muitas vezes pegamos os primeiros 2 anos de um relacionamento e usamos isso como comparação, como o restante do relacionamento deveria ser, certo? Sim, você está certa. Nesses 2 anos, somos geneticamente predispostas pela evolução a querer o máximo de sexo e a nos excitarmos facilmente com essa pessoa. E então, sabe, as coisas mudam quando passamos de um relacionamento apaixonado para um relacionamento de companheirismo, e elas mudam. Quero dizer, graças a Deus que elas mudam, né? Tipo, Todas nós amamos aquela energia que vem com se apaixonar, mas eu não conseguiria nem chegar nessa entrevista porque ainda estaria na cama, sabe? Tipo, simplesmente não é realista. E também a gente nem quer isso, porque é um estado muito instável para a nossa mente, sabe? A gente quer um relacionamento companheiro, onde a gente pode confiar na outra pessoa, onde as coisas são mais tranquilas. Mas o que acontece é que a gente olha para trás e pensa: o sexo mudou. Não é mais como era naqueles primeiros 2 anos. Bom, é claro que não é. Ao usar isso como parâmetro de comparação, acabamos nos decepcionando, pois não é realista. Mas ambas as partes precisam ser capazes de evoluir em sua própria sexualidade e fazer a sexualidade dentro do relacionamento evoluir, se quiserem manter a chama acesa na relação. Agora, não vou falar por toda infidelidade, mas existe um grupo de pessoas para quem isso faz parte do pacto que fizeram. Nós não vamos evoluir. É como se disséssemos: o sexo vai ser assim e pronto. Não pode ser aberto nem discutido honestamente. Então, se você tiver outras necessidades, você busca isso em outro lugar, certo? E eu sinto muito por pessoas nessa situação e elas realmente vêm fazer coaching comigo porque muitas vezes ficam nesse dilema: se eu não buscar isso, acho que vou morrer me arrependendo. Se eu nunca tiver uma experiência A3, vou levar isso para o meu leito de morte e vou sentir que minha vida não foi completa por causa disso. é esse botão. Isso. Quero dizer, quando elas vêm até mim, quando chegam até mim como sua coach, geralmente já esgotaram todas as outras opções. Tentaram suprimir isso, tentaram não pensar sobre isso, tentaram trazer o assunto à tona, tentaram conversar sobre isso, tentaram de tudo e nada funcionou. E elas chegaram a esse ponto em que é literalmente assim: minha vida. Estou disposta a arriscar o resto da minha vida porque não quero morrer com esse arrependimento. Uau! Percebo que posso estar arriscando meu relacionamento, casa e filhos. Sei que tudo isso está em risco, mas faz parte de quem sou. Meu trabalho inclui descobrir se isso é verdade ou apenas parece. Certo, isso é verdade? Alguns homens iniciaram terapia de reposição de testosterona e seus níveis subiram para 800, 900 ou mais de 1000. Eles dizem: de repente penso muito em trair minha esposa. Talvez só precise que sua testosterona baixe de novo. Porque Já pensamos nisso? Temos que considerar. Você mudou sua bioquímica? Agora está como um adolescente cheio de hormônios, mas com hipoteca e 3 filhos. Essa conversa é diferente, mas alguns homens veem de outro jeito. Dizem que sempre tiveram essa fantasia, nasceram assim. Tentei falar com minha parceira, mas ela não quer nem tem interesse em manage. Ela afirmou que é um não definitivo, mas não permite que eu busque isso em outro lugar. Situação difícil, né? De certa forma, você está monopolizando a intimidade dessa pessoa. E talvez vocês tenham concordado que era isso que fariam. Mas esse é o documento que vocês assinaram. Esses são os votos que vocês fizeram. Eu entendo isso. Mas se a intimidade dessa pessoa é tão essencial para quem ela é, que satisfazer essa necessidade parece uma questão de vida ou morte para ela, e você está monopolizando de uma forma que ela não consegue atender a essa necessidade, ambos estão em uma situação muito difícil. Eu não invejo ninguém nesse cenário. Vou te dar um exemplo bem específico. Era sobre sexo em grupo. Ele queria transar com outras pessoas por perto, achando que seria um ménage à trois. Muitas pessoas gostam disso. Acredito que o sexo em grupo surgiu porque assim nos reproduzimos por centenas de milhares de anos. E esse é o motivo pelo qual as mulheres fazem barulho durante o sexo, quando sentem prazer. Teoricamente, pode ser para sinalizar a outros homens que há uma mulher acasalando e que eles podem se aproximar para acasalar com ela. merda. E isso é, sabe, eu tenho toda uma teoria sobre isso e a gente poderia se aprofundar muito nesse assunto. Mas fico fascinada com a evolução. Adoro isso, por isso é chamado vocalização copulatória feminina.
Uau! Todas nós fazemos isso, em todas as culturas, em todos os climas e em todos os lugares do mundo. As mulheres fazem barulho durante o sexo, por isso acreditamos que isso evoluiu. Essa cliente me procurou querendo ter algum tipo de fantasia de sexo em grupo. Era um sonho de vida inteira que ele reprimiu, agindo como príncipe da Disney por mais de 20 anos de casamento, sem nunca falar sobre isso. Ele era do tipo que fazia tudo o que a esposa queria, tinha o sexo mais tradicional possível, nunca mencionava o assunto, até que chegou a um ponto em que ele percebeu que precisava falar sobre isso. E acabou falando com a esposa de uma maneira meio desajeitada. Ai, não. E você sabe, claro, aí ela fica toda na defensiva. Ela sente que você mentiu pra ela por 20 anos. Eu preciso conversar sobre isso. Por que você não me contou isso? Então é por isso que eu estava só fingindo? Ela sente que sabe, todo o relacionamento deles foi algum tipo de quebra de confiança. Enquanto pra ele, é como se ele dissesse: "Eu só estava tentando garantir que você fosse feliz nos últimos 20 anos. E agora eu preciso te pedir isso de volta." E olha, não foi uma violação de confiança no sentido de que ele foi lá e fez algo. Foi uma violação de confiança no sentido de que ele não foi transparente com ela sobre o que ele realmente queria, certo? Então eu entrei como a coach deles e meu trabalho era ajudá-los a descobrir, antes de tudo, como se recuperar do que parecia uma violação, certo? E também para reparar a forma como ele recebeu a resposta dela, que foi muito carregada de rejeição. E tipo, você é nojento, como pode querer isso? Isso também tinha seu próprio processo de reparação. Quando os levamos a esse lugar de reparação, passaram a ter uma vida sexual ainda melhor e mais reflexiva. Não envolvia outros, mas finalmente conversavam de verdade sobre isso, ao contrário de antes. Eles passaram a ter uma ótima vida sexual juntos. Depois disso, exploramos as possibilidades e a flexibilidade dela, já sabendo o que ele queria. Trouxemos um brinquedo para testar. E se tivesse outra pessoa ali? Ela não gostou? Ok. Mostramos vídeos de outras pessoas fazendo sexo para eles assistirem. Importante. Foi mais seguro e prazeroso para ela. E então ela não estava realmente assistindo pornografia. Ela era a pornografia. É, não, ela não assistia pornô. Pornô, uau! Ela era bem convencional, bem princesinha. Não tipo rainha, bem princesinha mesmo. Entendi. A sexualidade dela era ingênua no sentido de ser muito doce, sem querer soar pejorativo. Era algo muito leve e muito sensual, e era muito, era doce. E não há nada de errado com isso. Era simplesmente como ela sempre tinha se percebido. Tudo isso também ia contra a identidade dela. Descobrimos que assistir outras pessoas fazendo sexo era excitante para ambas, e esse próximo passo levou cerca de um ano. Elas foram para um resort para swingers só para se tocarem e brincarem uma com a outra, mas fazendo sexo na presença de outras pessoas e com outras pessoas fazendo sexo também. Então, ele conseguiu realizar uma versão da fantasia de sexo em grupo na vida real com a esposa, sem destruir o relacionamento deles. Ela manteve o que era excitante e interessante para ela, sem ultrapassar seu limite de conforto. E eles seguiram em um ritmo, sabe, do começo ao fim, provavelmente foram uns 3 anos de tipo, descobrindo o que era excitante, o que era assustador, qual era a objeção dela, onde estava o tesão dela, e tipo, trazendo tudo isso aos poucos, com o tempo, até chegar ao ponto em que os 2 pudessem se entregar à fantasia dele, para que ele não sentisse que ia morrer sem isso. E criar isso de uma forma que fosse segura para ela, para que ela pudesse participar com entusiasmo e de forma consensual, e tipo, ficar feliz em ajudá-lo a realizar essa fantasia. Eles se esforçaram muito nisso, nem todos querem tanto trabalho, é isso que digo. Um cara pensa: dá muito trabalho, vou só trair, não preciso contar, ela nunca saberá, ainda consigo o que quero. Isso aconteceu em menos de 24 horas. É, isso mesmo. Não estou dizendo que todos os homens são assim, só que tem muita coisa que eu ouço das mulheres, especialmente em estudos e tudo mais, é que a infidelidade aumenta quando a mulher engravida. Então estou pensando nessa mulher em que o cara, e eu adoraria ouvir sua opinião sobre isso. Para mim, isso é mentir por omissão, certo? Se ela perguntasse diretamente: "Você já quis fazer uma orgia?" E ele dissesse: "Nunca", isso seria uma mentira. Mas ele está escondendo algo. Fala sobre isso. E quando já se passaram 20 anos e você, quero dizer, eu estou casada com meu marido há 24 anos. Então agora, se ele me contasse algo que sempre foi tão enraizado, algo que ele sempre quis, fica aquele pensamento: o que mais você está escondendo? Então quase fica mais difícil ouvir a fantasia, porque você fica presa no fato de que ele escondeu algo de você por 20 anos. Espera, o que mais tem aí? Sim. Certo. Em vez de tipo,
o que vai surgir em mais alguns anos. Talvez ele diga algo como: Ah, recentemente entendi isso ou resolvi isso. Finalmente desfiz esse nó da infância, o que me deu segurança para afirmar que é algo que quero. Para ele era isso que queria desde sempre. O ambiente era diferente. Então acho que dediquei minha vida ao sexo e à sexualidade. Por isso, acho estranho não investir alguns anos para ter o sexo desejado com quem se ama, mas entendo que nem todos pensam assim. Entendo que nem todos querem investir tempo, dinheiro e energia nisso e que, mesmo com tempo, dinheiro e energia infinitos, seu parceiro talvez nunca queira entrar nessa com você. Essa pessoa pode simplesmente ter uma orientação diferente, um desejo diferente, a ponto de não querer mesmo. E a gente nunca deveria pedir isso pra ela, né? Vão existir relacionamentos em que uma pessoa tem um desejo muito alto e a outra tem um desejo baixo. E é injusto com as duas pessoas tentar fazer com que elas se encontrem no meio do caminho e elas não deveriam ser obrigadas a fazer isso. Então, eu não invejo quem está na situação de dizer: eu preciso trair para me sentir realizada neste mundo. E eu tenho que esconder isso da pessoa com quem sou mais próxima pelo resto da minha vida. E aliás, se fizer isso, esconda pelo resto da vida. Tipo, se você algum dia disser pra si mesma: "Vou levar isso pro túmulo", então leve mesmo pro túmulo. Existem tantos exemplos de pessoas, tipo, literalmente no leito de morte, confessando porque querem tirar isso do peito. Droga. Confesso, te traí. Tive um filho com outra pessoa, levei uma vida dupla e dormi com sua irmã. Ei, cara, sim, ei. Não pessoalmente, não, não, mas existem publicações, muitos relatos publicados de pessoas fazendo isso. E você não precisa procurar muito para encontrar exemplos de pessoas dizendo: "Antes de eu morrer, eu preciso tirar isso do meu peito". Na minha opinião, isso é egoísmo. Isso é tão incrivelmente egoísta? É tão egoísta se você não tem graça nenhuma. Lide com isso. Não vou estar lá, então não pode fazer as pazes comigo nem perguntar nada. Isso é horrível. Foi horrível fazer isso. E agora é pior ainda admitir isso na saída. E o que você vai fazer? Você está morrendo e vai pensar, seu babaca do caralho. Tipo, poxa, e agora, o que eu vou fazer? Eu cuido deles por... Isso é maldade. É. Sou do tipo que não conta. Não se gabe nem compartilhe isso com ninguém. Se você decidir fazer isso e perceber que esse é o preço que vai pagar por ter essa experiência, Sim. por trair ou talvez pagar acompanhantes e trabalhadoras do sexo para um manage com você, seja o que for. Tipo, a consequência que você carrega por ter tomado essa decisão é que você vive com isso sozinha. Não é nada sexy, mas se você vai fazer isso, só tem um jeito de fazer. Na essência, falta integridade nisso. Sem falta mesmo. E eu acho que uma vez que você perde a integridade, é realmente difícil. Sabe, se você perde a integridade aqui, é difícil mantê-la ali. É. Acho que a única forma de fazer isso é agir com integridade em relação ao seu segredo. Desculpa, fiquei pensando na maldita história do cara que confessa no leito de morte e agora você terá que falar no funeral dele como esposa. E tipo, seus filhos achavam que estava tudo bem, estava tudo bem. Tudo ia bem, até que deixou de estar. Agora, sua visão dessa pessoa muda. Cada lembrança, cada aniversário de casamento, cada aniversário, cada presente, cada ligação, cada vez que atenderam o telefone e você não sabia para onde tinham ido. Você é forçada a encarar tudo isso sozinha, sem a oportunidade de resolver isso com essa pessoa, sem sequer a oportunidade de, tipo, expressar sua frustração, sua raiva, sua tristeza por ter sido enganada. Isso parte o coração. Tenho uma opinião um pouco diferente da maioria da minha comunidade e quero ser honesta sobre isso. Muita gente da minha comunidade, sempre que trago uma especialista e ela fala, é isso que um cara faz, blá blá blá, costumo ler e adoro os comentários, pois acho importante me conectar com minha comunidade. Mas sempre que uma convidada fala algo assim, é garantido que as pessoas vão comentar, mas não é minha responsabilidade. Se ele não é adulto o suficiente, por que eu deveria perguntar para ele? Ele precisa ser maduro o bastante. Agora, eu concordo com tudo isso, mas também, para mim, eu só posso falar por mim mesma, eu estou em um relacionamento. Nesse relacionamento, será que fiz tudo o que podia para apoiar meu marido? Aí ele tem que fazer a parte dele, com certeza. Ao falar disso, pensei, ok, legal, nunca quero que meu marido morra com uma fantasia que ele não sentiu que podia compartilhar comigo. Eu sempre gostaria que ele fosse honesto, mesmo que tivesse escondido isso de mim por 24 anos, pois nunca gostaria que alguém morresse sem expressar seu desejo. Mesmo sem querer, prefiro que ele me conte. O que devo fazer? Devo perguntar, ou as mulheres devem perguntar aos parceiros homens o que eles querem, desejam e com o que fantasiam.
Enquanto eu pensava sobre isso, eu literalmente pensei que a minha comunidade vai me odiar por fazer essa pergunta, porque vão dizer, mas não é sua responsabilidade. Mas eu realmente acredito que, como parceira, eu quero pelo menos perguntar. Eu quero pelo menos estar presente. E se a pessoa então escolher mentir pra mim, esconder, blá blá blá, pelo menos eu pessoalmente dei a essa pessoa a oportunidade? Você fez a sua parte nisso. Correto. Você está perguntando para a pessoa certa sobre isso. Porque eu já vivi em um relacionamento não monogâmico, onde nós nos relacionávamos com outras pessoas, tanto sexual quanto romanticamente, e também em um relacionamento monogâmico. E eu sinto que levei essa teoria o mais longe que eu consegui humanamente, estando com alguém para quem eu não conseguia dar tudo o que essa pessoa queria. Eu estava com alguém que queria ter vários relacionamentos com diferentes mulheres, e o que eu passei a acreditar é que isso não era tanto uma preferência, mas algo com que ele nasceu. Ah, Era isso que ele queria. E o motivo pelo qual eu digo isso é porque ele nunca ficou angustiado com isso. Não era algo profundamente angustiante para ele. Se eu saísse com outra pessoa, ele ficava genuinamente muito feliz. Se ele saísse com outra pessoa, ele também ficava genuinamente muito feliz. Eu ficava um desastre tentando me moldar e me transformar no que eu achava que ele precisava para ficar satisfeito. É assim que eu sei que no fim das contas isso não era para mim. Então eu passei a acreditar que muito disso já está codificado em nós, na forma como nascemos, nossas preferências, as coisas que menos nos incomodam. Então, voltando à pergunta, qual é a sua responsabilidade? Dentro desse relacionamento, meu sentimento era: olha, se eu sou sua parceira para ter um relacionamento monogâmico, eu vou ter um monopólio sobre a sua sexualidade. E então, como parceira, eu sinto que é minha responsabilidade, pelo menos, tentar te ouvir, te entender, te enxergar. Não preciso fazer tudo o que você quer, mas devo ao menos saber e entender o que significa para você, sem julgar. Isso foi difícil para mim. Quando começamos a namorar há 15 anos, eu o julgava abertamente. Você quer isso? Você quer transar com seus amigos? Tipo, eu era muito crítica em relação a isso. E levou um tempo para eu consertar isso com ele e me retratar por toda a vergonha que eu tinha causado. você está emasculando ele. É. A vergonha fez ele achar que não podia falar comigo. Por quê? E adivinha? Essa vergonha levou ao ressentimento. E como uma das minhas mentoras gosta de dizer, ressentimento é o maior mata-tesão. Quanto mais eu envergonhava e julgava ele, menos ele queria transar comigo. E aí a gente fica presa nesse ciclo de tipo, bom, eu estou te envergonhando pelo que você quer, mas o fato de eu te julgar pelo que você quer faz com que você não queira mais transar comigo porque eu deixei de ser um espaço seguro para você. E teve muita coisa que a gente precisou desvendar junto com isso, mas no fim das contas a gente não era grandes parceiras uma para outra porque tínhamos orientações diferentes. Ele não ia ficar satisfeito aqui no planeta Terra com a vida dele se não pudesse explorar esse lado dele. Esse lado dele me causava um sofrimento real, noites sem dormir, ranger de dentes, suores noturnos. Tipo, eu não sou adequada para isso. E eu sei disso porque tentei de tudo: terapia, coaching, abordagens somáticas, hipnose. Tipo, eu tentei de tudo para me encaixar nesse molde. Eu não consegui. E no fim das contas a gente se separou e foi o fim do nosso relacionamento, e isso foi uma bênção para nós dois. Agora eu posso assumir a parte de mim que realmente deseja a monogamia. Ele pode assumir a parte dele que realmente deseja a não monogamia. Só após tentarmos é que nos separamos. Por termos nos dedicado, mantemos uma amizade até hoje e muito respeito mútuo. Sim, éramos compatíveis em tudo, exceto nisso. Voltando à sua pergunta, acredito que a sexualidade é importante e estou disposta a investir muito no relacionamento para dar certo. E por isso estou comprometida em garantir que isso seja o mais próximo possível do que nós duas queremos, fantasiamos e desejamos. Se isso não é para você e decidiu que não quer priorizar essa parte da sua vida, não quero me preocupar com isso, nem torná-lo prioridade no meu relacionamento ou vida. Isso é totalmente válido. Acrescentando uma ressalva: o homem pode esperar até a parceira engravidar e não estar tão disponível sexualmente. Então, após 2 anos e mudanças no relacionamento, ele decide transar com outra pessoa. Esse não é o tipo de relacionamento sobre o qual estou falando agora. Justo. Essa pessoa, por causa do ambiente cultural e familiar em que cresceu, ficou com a impressão de que as necessidades dela eram mais importantes que as suas, que ela tinha direito de satisfazer essas necessidades a qualquer custo. Talvez essa pessoa ache que pode fazer o que quiser com você e que você está presa a ela. Isso independe de duas pessoas que se amam, se respeitam e buscam uma vida sexual íntegra. Com certeza. Ok, é muito importante dizer isso em voz alta.
Logo no começo do meu relacionamento, eu e meu marido, nós tínhamos duas regras. Então, a primeira, quando eu conheci ele, eu falei: tem duas coisas inegociáveis na minha vida. Você não pode me trair e não pode me bater. Porque se eu não posso confiar que você não vai me trair, se eu não posso confiar que você não vai me maltratar, essa confiança acabou. Então, assim, literalmente, se você me trair, eu já estou com as malas prontas e fora de casa antes mesmo de você ter a chance de me perguntar qualquer coisa. A segunda regra era que meu marido, quando o conheci, tinha 25 anos. Sou uma jovem de 21 anos. Então, é tipo, sim, sexo é ótimo. Mas eu não queria tanto quanto ele. Então, criamos uma regra. Você pode me pedir o que quiser, quantas vezes quiser. Nunca vou te envergonhar por pedir, mas você também não pode me envergonhar por dizer não. Dessa forma, permitiu que ele nunca escondesse seu desejo sexual, nunca escondesse nada do que ele quisesse, nunca escondesse as coisas que ele queria. Que ele seja sempre transparente comigo e que eu tenha liberdade para nunca me sentir pressionada e poder dizer não. E porque eu disse para ele: se você me trair, eu caio fora na mesma hora. Essa é a consequência de não ser honesto comigo desde o começo. Sim, foi muito sábio para alguém com pouco mais de 20 anos perceber que é seguro dizer não. Eles precisam criar condições em que seja seguro para você pedir e seguro para eu dizer não. Porque quando um homem é alguém para quem você pode dizer não com segurança, a gama do que é possível se expande tremendamente. Sim. Mas se quando você diz não para ele, o ego dele fica ferido, ele fica inseguro, ele se retrai, ou pior, talvez ele ataque ou fique na defensiva, então não é seguro dizer não para ele. Muitos homens só percebem isso durante o coaching comigo. Não tem sido alguém para quem é seguro dizer não, acabam fazendo birra. Sim. Eles achavam que eram seguros. Ela pode me dizer não a qualquer momento. Ok, mas quando ela diz não, como você reage? O que isso significa para você e por quanto tempo fica? Parece repreensão? Dói? Como você age ao se sentir ferida? Então, de repente, ela se vê no espelho. Você está certa. Eu não lido muito bem com o não. Eu fico emburrada por 24 horas. Às vezes eu não esvazio a lava-louças porque quero ser meio agressiva. Quero revidar um pouco, sabe? Tem um aspecto de retaliação nisso. E quando elas começam a entender isso, percebem que o não não é um não para elas como pessoa, não é um não para a identidade delas, não é um não para o desejo delas, provavelmente nem é um não para sempre. Então, quando analisamos como elas lidam com o ato de dizer não, criamos muito mais segurança. E aí o sim também se torna mais acessível. Sim, nunca tinha pensado em segurança, mas você tem razão. Eu dizia isso sem consequências. Ele nunca fez birra ou ficou estranho. Recentemente, passei por uma situação em que comecei a sentir dor pélvica. Comecei a sentir dor durante o sexo pela primeira vez na minha vida. É menopausa? Não, não, na verdade, provavelmente é mais por uso repetido. Eu fico tipo, Eu tenho feito sexo incrível. Lá já fiz coisas que me machucaram, sou tipo uma atleta do sexo. Me lesionei mais no sexo do que em qualquer outra situação. Já tive lesão no posterior da coxa, no pulso e agora uma lesão pélvica. Eu descobri maneiras de chegar ao orgasmo que exigiam de mim, como muita gente, forçar e criar tensão em certos músculos, sabe? Principalmente nos músculos do meu assoalho pélvico. E agora eu estou numa situação em que talvez eu teria dito sim para fazer sexo e me permitir ficar excitada. Preciso ser mais cuidadosa e me proteger. Meu parceiro conversou comigo na semana passada, durante as férias. Eu fiquei tipo, oi, quero fazer sexo. Não foi exatamente assim, mas teve iniciativa. Eu disse que não tinha certeza se estava pronta mentalmente, mas adoraria fazer sexo. Já que estamos de férias, seria o melhor momento. Mas eu não quero colocar meu assoalho pélvico em uma situação em que ele vá se sentir pior amanhã. Começo a pensar. Se só posso transar 3 vezes nessas férias porque meu assoalho pélvico precisa de tempo para se recuperar, preciso escolher bem quando faremos sexo. Mas a alternativa a isso, ou o que a gente pode fazer juntas, é se conseguirmos me deixar em um ponto em que eu esteja muito, muito, muito excitada, tipo super excitada, mais excitada do que normalmente eu precisaria estar. Para fazer sexo, aí eu fico mais disposta a dizer sim, porque está tudo muito lubrificado. Os músculos estão bem relaxados e eu não vou forçar demais. Eu não vou contrair eles. Estou treinando para atingir o orgasmo de formas diferentes e ele sabe que estamos nisso juntas. É nesse ponto que surge a criatividade erótica e os mapas eróticos. Eu disse: não sei se estou aberta à penetração hoje à noite, mas gostaria que você me fizesse carícias suaves, bem devagar, por todo o meu corpo. Ele faz isso por alguns minutos, mas logo pensamentos sobre o trabalho voltam. Então eu disse:
Ok, mude para carícias com as unhas. E agora ele está me arranhando, e a sensação dos arranhões está me ajudando a me conectar com o meu corpo, está me tirando dos meus pensamentos porque é tão intenso. Não dói, mas é o bastante para eu não conseguir parar de focar nisso. Então agora eu estou tipo, ok, são os arranhões. E aí eu pensei, sabe o que seria bom? Eu gostaria que você brincasse com meus mamilos. E ele disse, ótimo, sem problema, entendi. E então ele está fazendo isso. Já se passaram cerca de 45 minutos. E agora eu estou pronta. Agora eu estou tipo, sim, na verdade meu corpo está pronto. Eu sei que posso dizer sim com confiança. Eu sei que não vai doer. Eu sei que não vou ter nenhuma consequência física amanhã. E eu também sei que ainda posso dizer não. Eu ainda poderia nesse momento dizer: "Ótimo, muito obrigada, foi incrível, agradeço, boa noite", e ele ficaria perfeitamente bem. A capacidade dele de ouvir o meu não, junto com a minha capacidade de dizer momento a momento: "Eu prefiro que você faça isso, na verdade não aquilo, mude para isso, um pouco daquilo", e saber que ele estará disposto a me dar isso sem esperar nada em troca, ou B, ele vai dizer não. "Não posso fazer isso agora, Caitlin, estou sem energia". Toda essa liberdade leva a termos experiências que são prazerosas para nós duas. Ai, meu Deus, eu adorei a forma como você explicou isso. Eu amei demais. A comunicação, a comunicação, a comunicação. Conheço muitas pessoas que vivem um casamento sem sexo. Vivem com o marido, mas não dormem juntos, sendo quase colegas de quarto. Ao estar com alguém por 15 ou 20 anos, talvez o sexo acabe, e quando um tenta algo, tudo fica estranho. Acho lindo como você lidou com aquela comunicação leve agora. Você sugere que esse é realmente um bom método e um caminho para quem não tem sido íntimo com o parceiro há um tempo de como conversar sobre isso? Porque eu quero, reforçando o objetivo deste episódio, que as mulheres saiam daqui capacitadas a comunicar o que desejam e precisam, e realmente consigam isso. Hum. Bem, a primeira coisa que você precisa fazer é descobrir para você mesma o que sexo e intimidade significam e proporcionam para você. Então, eu trabalho com homens. Muitas vezes eles confundem sexo com amor. E se ela está transando comigo, isso significa que ela me ama. Se ela está transando comigo, isso significa que eu tenho valor, eu mereço estar aqui no planeta Terra. Isso coloca muita pressão no sexo, né? Quer dizer que se não fazemos sexo, você não se sente valiosa? Parei ali, isso me tocou. Penso se fosse o contrário. E se mulheres nunca dessem em cima de você? Acho que é o mesmo. Se não dessemos em cima de você, não se sentiria valorizada. O seu desejo por mim às vezes me faz sentir que eu tenho valor. Sim, É muita pressão sobre o sexo. sim. Precisamos encontrar formas de nos sentirmos dignas, amadas e desejadas sem depender do corpo de outra pessoa, independentemente de gênero. Tipo, se eu posso dizer que sexo e intimidade me proporcionam essas coisas, eu já considerei outras formas de conseguir suprir essas necessidades. No fim das contas, né, sabe o que isso faz? Então, por exemplo, se o sexo me faz sentir próxima do meu parceiro e me faz sentir segura no nosso relacionamento, provavelmente existem outras formas de eu conseguir me sentir assim. Tipo, a gente se sente mais próxima quando estamos jogando um jogo de tabuleiro ou quando estamos caminhando, mas talvez seja isso que realmente estabelece a proximidade entre nós. Não vem de uma sensação de escassez ou insuficiência, sabe? É sobre o significado do sexo para mim. Aqui estão as maneiras pelas quais a intimidade física, e não só a penetração, me ajude a suprir essa necessidade da forma mais direta e satisfatória. E aqui estão algumas maneiras de sermos criativas para suprir essa necessidade. Porque, especialmente se você não faz sexo há muito tempo, digamos mais de 2 meses, mais de 12 meses, mais de 2 anos, 5 anos, certo? Já conversei com pessoas que não fazem sexo há 10 anos e ainda estão casadas. E conversei com homens que não fazem sexo há 10 semanas e aparecem no meu consultório muito preocupados, certo? Todas essas situações são legítimas. Um, Ir direto de não termos intimidade para a penetração é pular etapas demais. Então, começando pela comunicação, porque se eu chego para o meu parceiro e digo que sexo para mim significa que você me deseja e que o meu lugar é ao seu lado. Se ele realmente se importa e me ama, provavelmente dirá: Nossa, obrigado por me contar. Eu quero que você sinta que eu te desejo. Isso é muito importante para mim. Estou tendo dificuldades para fazer sexo porque tenho dificuldade de manter a ereção, por exemplo, e sinto muita vergonha e muito medo de perder a ereção quando fazemos sexo. Então não tenho tomado a iniciativa, né? Eu não sabia que era assim, mas quero que saiba que não te julgo e não me sinto inferior.
Notei que quando você perdia a ereção, eu te acusava de não sentir atração por mim, e isso te envergonhava. Sinto muito. Como podemos resolver isso? Tipo, puxa, só continua puxando cada fio e separando eles. E logo você vai chegar a algo que é parecido com, não sei se dá para dizer o sentido da vida, mas é bem próximo disso. Certo, o sexo é algo tão profundo e tão íntimo de quem somos como pessoas. Toca muito de perto no que é sentir, sentir-se viva. Uau, isso é verdade. A forma como você explicou como tocar nesse assunto é impactante, pois no início do meu relacionamento com meu marido, meus pais se divorciaram. Os pais dele se divorciaram e decidimos nunca chegar a esse ponto. Então, o que vamos sempre fazer? Conversar sobre sexo foi uma das coisas mais importantes. Sempre vamos falar sobre sexo, mesmo que seja desconfortável. Mas se alguém não fez esse pacto e agora já se passaram 1 ano, 2 anos, 5 anos, na verdade, como costuma ser essa conversa? Vou te dizer o que penso sobre estereótipo. O homem diz para a mulher: não fazemos sexo há séculos. E ela responde: o que você espera? Estou ocupada fazendo isso. Eles nem se escutam. Isso representa bem o que costuma acontecer? Frequentemente, o parceiro que fica contando já chega com um número. Sim. Certo, eles trazem o recibo. Ok. A última vez que tivemos relações foi no nosso aniversário, há 5 anos. Mas eles acham que ter alguma prova concreta significa algo para outra pessoa. Certo, porque eles estão tentando despertar compaixão. O que eles estão tentando expressar ao mostrar o calendário é que tem uma necessidade que não está sendo atendida com regularidade, que já faz tempo demais e que precisam de mais frequência, certo? Mas a outra pessoa que está olhando para o calendário não tem a mesma perspectiva, então ela vê isso como, sabe, talvez pressão, talvez até coerção. Então, claro que ela reage irritada, resiste. É proteção, tipo, o que está dizendo sobre mim, sobre nós? Não é justo, não quero ouvir. O calendário não significa nada para mim. E a qualidade do nosso relacionamento? Quando saímos juntos pela última vez. Agora é assim, não estamos do mesmo lado do problema, estamos lidando com ele de formas diferentes. O conflito é o problema. Então, ao invés de vir de. Porque eu chamaria isso de uma postura de quem se acha no direito. Eu tenho o direito de transar com você pelo menos uma vez por mês, certo? Tipo, eu tenho o direito, parece muito arrogante trazer os argumentos desse jeito. Ao invés disso, o que é que você quer do sexo? Eu quero me sentir próxima de você. Ok. Não fazemos sexo faz tempo. E se retomássemos o contato físico? E se no sábado a gente reservasse 3 horas só para deitar um ao lado do outro na cama, de roupa, com carícias e beijos, se a gente quiser? E a gente vai ficar perto um do outro desse jeito. Para muita gente, até isso vai parecer demais, e isso é porque elas ainda não resolveram as pendências entre elas. Certo. E quando existe todo esse entulho, minas terrestres, coisas entre nós, fica muito, muito difícil simplesmente fechar essa distância, porque vamos tropeçar em pedras e troncos caídos o caminho todo, não é? Precisamos enfrentar isso e dizer: você magoou meus sentimentos e não superei. Ou então, como podemos resolver? Vamos ao próximo desafio. Uma vez você me rejeitou e disse que eu era nojenta por querer sexo e isso ainda dói. Por isso, não falei mais sobre isso com você. Tipo, cada uma dessas coisas. Mas a gente tende a superestimar a quantidade de trabalho que isso vai dar. Na verdade, quando a gente cria um pouco de segurança e percebe que está na mesma sintonia, isso pode parecer bem natural de fazer. Pode ser desconfortável como uma casquinha. É ruim. E aí, isso, Sara, sabe? E a gente não pode pular essa parte. Então, o meu parceiro e eu agora temos uma regra muito clara no nosso relacionamento que é resolver as coisas imediatamente. Sim. Estamos de férias. Isso também aconteceu na semana passada. Existem duas maneiras de orientar o seu mapa no carro, com o norte para cima e com você como o centro. Sim. Certo? Chamo de modo Mario Kart. O mundo gira ao seu redor. Normalmente eu deixo o meu orientado para o norte porque sou boa em ler mapas. Não é melhor nem pior. É só diferente. Ele comenta casualmente: Caitlin é um monstro por colocar os mapas com o norte para cima. A gente sabe que isso é pra ser uma piada porque é uma hipérbole extrema, né? Tipo, eu não sou um monstro por causa do jeito que eu oriento o mapa, certo? É por isso que é pra ser engraçado, né? Então a gente riu e eu ri junto. Mas depois, alguns minutos depois, eu pensei, eu não gostei disso. Ok, não era o momento certo para falar disso, então esperei até estarmos sozinhos mais tarde. Estávamos próximos e íntimos, com uma boa conexão. Eu disse: sei que você só estava brincando.
Eu entendi qual era a sua intenção. O impacto do que você disse foi que, tipo, eu senti uma dorzinha por dentro. Nem preciso explicar melhor do que isso. Eu não gostei. Não foi legal. É, Quando você disse que eu era um monstro, porque eu realmente só quero sentir que a gente só tem amor e respeito um pelo outro, especialmente na companhia de outras pessoas. Então, eu não quero que você me chame de monstro quando estivermos sozinhos, mas principalmente não quero que faça isso quando estivermos com outras pessoas. Você pode se comprometer a usar palavras diferentes no futuro e não fazer mais isso? E ele imediatamente disse: Tudo bem, desculpa por ter causado esse impacto em você. Ele refletiu por um minuto e, ao invés de levar para o lado pessoal ou achar que era ruim, errado, sujo ou incapaz de me agradar, reagiu diferente. Ele disse: Me desculpa, eu aposto que isso não foi legal para você. Posso me comprometer a não usar esse tipo de linguagem. Obrigada por mostrar como posso ser uma ótima parceira para você. Farei melhor na próxima vez. E foi isso. Mas pode ser que, no seu relacionamento, existam centenas de coisas que nunca foram mencionadas. E porque ficaram velhas, eu gosto de pensar nisso como vegetais. Suas emoções são como vegetais. Elas são melhores quando estão frescas. Isso mesmo. Você pode deixá-las no fundo da geladeira e pensar: depois resolvo isso, agora vou comer meus cupcakes e donuts? Pode sim. mas confia em mim. Elas não vão melhorar. Sim, sim. Sim, sim, não ficam mais gostosas. Essa é uma forma tão bonita de se comunicar. Quando eu era mais jovem, eu costumava ser aquela pessoa que ficava em silêncio. E aí eu dizia que estava tudo bem. Nada está errado. Agora é como o gelo, eles precisam adivinhar. Eu pensava, você está sendo infantil, Lisa Biliel. Comunique o que você realmente quer, por que você quer isso. E para ser sincera, dê a eles a chance de estar lá por você. Sim, Ele poderia ter dito: desculpa, achei que era uma piada e quero alguém que saiba levar minhas piadas na esportiva. certo. Você pode então dizer: obrigada por ser honesto comigo. Essa não sou eu. Agora sabemos que não somos compatíveis e acho que é bonito partir desse lugar. Acredito que isso ocorre porque nós mulheres evitamos a rejeição. É, Às vezes é mais fácil ficar quieto, pois se você mostrar vulnerabilidade e dizer não gosto que use essa palavra, pode ser xingado. certo? Ele disse: como você é sensível, né? Totalmente. E meu ex faria isso, sabe? Meu ex, com quem fiquei por muito tempo, provavelmente teria dito: era uma piada, Sim. sabe? Ah, vamos lá, tipo, pega uma moeda e compra um senso de humor ou algo assim. E isso vinha dos pais dele. Foi assim que ele foi criado. E aliás, vou dizer, tipo, minhas amigas e eu zoamos umas às outras. Se minha amiga Misty dissesse pra mim, tipo, Caitlyn, você é um monstro por configurar o seu Google Maps desse jeito, eu ia rir. Ah, interessante. Por que que é diferente? Meu padrão para relacionamento romântico é diferente. E se ela dissesse isso diante da família, não sei como seria. Pode ser que tenha momentos em que isso não me faça sentir tão bem, mas isso é muito característico do nosso relacionamento. Nós temos esse tipo de relação. Sim, mas em relação ao meu relacionamento, talvez seja por causa do meu ex ou porque eu era alvo de piadas, principalmente de homens, sofri bullying na infância. Pode ser tudo isso. Sim. Mas por algum motivo isso não cai bem nesse relacionamento. E se seu parceiro disser pra você, tipo, leva numa boa, essa é uma pessoa que do ponto de vista dela a gente pode entender. A gente pode entender que na verdade provavelmente eles se sentem mal, mas a reação deles ao se sentirem mal é atacar, né? Você está errada por se incomodar com isso, né? Eles não querem admitir que te magoaram. Isso é ruim, né? E isso também exige que eles voltem atrás e admitam que talvez tenham recebido isso de outras pessoas que amavam ou que diziam amá-los. Se posso te pedir desculpas por isso, então meu pai também não deveria me pedir desculpas pelas coisas cruéis que disse? Eu não podia cobrar um pedido de desculpas, então você também não. Eles que precisam resolver isso, certo? Pra gente, podemos dizer: olha, eu sei que você não quis dizer isso. Esse é o impacto. É assim que eu quero ser tratada. Se você não consegue me tratar desse jeito, talvez nosso relacionamento não deva continuar. Eu amo isso demais. Certo. A gente falou sobre tanta coisa hoje. Você realmente nos levou para os bastidores. Eu adoro isso, garota. Tipo, esse gostinho dos bastidores. Se você pudesse aconselhar mulheres com base no que ouve dos homens, considerando que estamos em relacionamentos e debatendo sexo e intimidade, qual seria o conselho? Para quem está em um relacionamento, qual a melhor coisa para dizer aos nossos homens agora? Que será bem recebida. Sim. A única coisa que as mulheres em um relacionamento poderiam dizer para seu homem agora é obrigada por tentar.
Obrigada por todas as formas que você se esforçou, que você se cobrou, que você quis estar presente para mim, mesmo que tenha sido imperfeito, mesmo que eu não tenha te pedido. Tipo, muito obrigada por todas as formas que você tentou tornar a nossa intimidade incrível, que você tentou manter a nossa conexão física. Obrigada por manter viva essa chama no nosso relacionamento. E obrigada por todas as formas que você assumiu isso para si mesma. Eu acho Às vezes podemos não perceber que quando uma pessoa, e de novo, isso é uma perspectiva de gênero, mas vamos supor que seja o homem, carrega a chama da sexualidade. Ele é o defensor, ele é quem toma a iniciativa. Ele tenta manter essa parte do relacionamento viva e vibrante. Em vez de ficarmos irritadas com isso, será que podemos ser gratas por ele estar fazendo esse trabalho? Podemos estar fazendo trabalho emocional ou atuando de outras formas. Com certeza estamos. Sim, é verdade, nunca quero menosprezar o que fazemos. De jeito nenhum. Queremos ser reconhecidas e valorizadas pelo trabalho emocional e pelas demais contribuições. Mas, em vez de dizer algo como você se importa tanto com sexo, pode ser obrigada por se importar com essa parte do nosso relacionamento sobre a qual nem sempre concordamos. Não foi sempre perfeito, mas entendo sua importância. Sim, Caitlin. Isso foi incrível, garota. Onde as pessoas te encontram? Você oferece cursos e tem um canal no YouTube sensacional. Sim. Onde as pessoas podem te encontrar e mergulhar no seu universo? Me encontre no YouTube como Caitlin V ou em caitlinvinil.com. Eu tenho 14 cursos digitais que vão desde comunicação até dicas e técnicas, massagem yoni e demonstrações práticas. É bem variado. Você pode me ver na HBO Max no programa Good Sex ou ler meu livro Harder, Better, Longer, Stronger: Ciência, Habilidades e Segredos para o Melhor Sexo da Sua Vida. Melhor título de todos. Meu Deus, quando descobri essa mulher, mergulhei no mundo dela e não quis sair. Foi muito divertido. Antes eu nunca falaria sobre sexo nem com meu parceiro, mas agora vejo como é saudável. Como você disse, isso é muito importante nos relacionamentos. Mas tudo começa descobrindo e entendendo como a outra pessoa vê isso, como a outra pessoa pensa. E sinceramente, você foi uma fonte incrível hoje ao mostrar o que realmente está por trás do comportamento dos homens. E eu tenho uma empatia enorme por qualquer pessoa que esteja tentando melhorar sua vida, especialmente quando se trata de intimidade e desejo. Então, sinceramente, vá seguir ela. Você não vai se decepcionar se ainda não é inscrito. Aperte o botão de se inscrever ali embaixo. E até a próxima, seja a heroína da sua própria vida. Paz. Se você quer entender de verdade o homem da sua vida e como ele pensa sobre amor, atração e desejo, não perca essa conversa poderosa e divertida com a incrível Shambudran. Uma maneira de ser extremamente sedutora para alguém é